Salve, rapaziada! Prazer estar com vocês de novo aqui em mais uma edição do Resenha PVT, patrocínio Bet Combat. Hoje a gente tem a honra aqui de receber mais um grande ícone do esporte, hoje um grande ícone do Karatê, né, que também teve uma contribuição grande para ícones do MMA. Ele que tem um currículo tão extenso aqui que eu preciso até ler, rapaz. O cara tem 445 lutas oficiais pela seleção JK, né? Lutou por 28 anos competições oficiais, dos 18 aos 45 anos, acabou de se aposentar, foi 2 vezes vice-campeão mundial, tem um recorde de lutas pela seleção, foi eleito o melhor atleta de luta de todos os tempos da JKA no Brasil em 2019, bicampeão pan-americano, penta sul-americano, 9 vezes brasileiro e 2 vezes vice-campeão mundial. Tenho a honra de receber aqui Jaime Sandel. Bem-vindo, meu irmão. Os. E aí, meu camarada, tudo bem? Tudo bem, cara. Prazer. Que currículo, hein, meu irmão? Que história, hein? É uma estrada, né, meu irmão? Pô, é uma estrada. Pô, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Pô, eu considero você um amigo meu e eu sou seu fã também, cara. Pô, que legal. O trabalho que faz, eu acompanho direto aí. E, pô, obrigado pelo convite. Prazerzaço. Tempão que eu tô para te chamar. E o Jaiminho eu acompanho, além, né? O Jaime é irmão dos meus melhores amigos de infância. E eu acompanhei aí o Jaime desde o início. O cara se transformou nesse grande campeão. E, coincidentemente, né, Jaime, independente da tua trajetória no Karatê, que eu cobri a Pacquiao também, cobri o Vinícius Antony, a carreira dele inteira, mas, posteriormente, a gente vem a se encontrar e a gente vai começar até a resenha falando disso, né, com o MMA, né, exatamente aqui, né, lá em Las Vegas. Tempos depois, eu vou em 2009 em Las Vegas. Quem é que está treinando o Vitor para reestreia no UFC contra o Rich Franklin? Jaime Sandel, meu irmão. Como é que foi essa experiência? Você treinou o Vitor, antes de você começar a falar, até o Jaime treinou o Vitor para 5 lutas, né? Ele teve 4 vitórias e só uma derrota. Ganhou com o Rich Franklin, Luke Rockhold, Anthony e o Henderson, só perdeu para o Anderson Silva. Como é que foi essa volta, quer dizer, esse início de trabalho com o Vitor lá, que eu peguei você lá na casa dele, passando um tempo com ele lá? Cara, foi muito maneiro, foi através do Vinícius Antony, casca grossíssima aí das artes marciais. Depois eu até falo um pouquinho mais da minha experiência com ele. Um cara que me ensinou muito, abriu muito a minha cabeça. E aí o Vinícius me apresenta ao Vitor, ainda em 2008. Na época, o Vitor lutava o Affliction, extinto Affliction, e ele ia lutar contra o Jorge Santiago. E aí o Vinícius precisava de alguém comprido, bom de rápido, bom de karatê para lutar com o Vitor. Ele botou ali na fita. Só que aí o Vitor foi contratado pelo UFC. E aí o Vinícius não pôde viajar na época, por conta de compromissos profissionais, e falou pro Vitor, cara, leva o Jaime. Na época o Vitor ainda ficou meio assim, porque eu era só um companheiro de treino até então, né? E aí eu fui com o cargo e o peso de ser o técnico de karatê do Vitor. E o Vinícius Antony com o homem, né, mesmo? Olha lá, o Josh Thompson, qual é o nome dele mesmo? O falecido lá no fundo, que era o... É o Sean Tompkins. Sean Thompson. Tompkins, falecido e tal. E você aí fazendo sparring, quer dizer, cara, ajudando em tudo, né, cara? Aí, ó, puxando o treino, quer dizer, foi realmente... Quanto tempo você passou lá com o Vitor nessa oportunidade, já? Eu fiquei 5 semanas lá com ele. Eu considero que foi a minha universidade da luta. Vamos dizer que o karatê, para mim, foi a minha escola. E a universidade da luta foram essas viagens que eu fiz. Essa aí eu aprendi muita coisa. Essa aí já em 2013, contra Luke Rockhold. E essa aí foi contra o Anthony Johnson, a gente treinando na Gracie Barra, cara. Foi a primeira vez que eu fui na Gracie Barra. Para mim foi uma honra. Eu que sou moleque da Barra da Tijuca, como você sabe, né? Crescido no Riviera da Fiore, sempre ouvia falar do Gracie Barra, com aquele respeito. Para mim é um templo das artes marciais, né? A gente sempre tende a olhar só para o Japão, não sei o que, cara, mas a Gracie Barra é um templo das artes marciais. Aí eu entrei lá, treinei o Vitor lá, e, essa experiência foi fantástica. O Sean Tompkins é um cara diferenciado, realmente, o olhar dele era diferenciado. E eu te confesso, Marcelo, que foi meio difícil essa minha primeira viagem, eu sofri um pouco de preconceito aí por ser do karatê, né? Inclusive ele... Legal falar isso.
Legal você Eu falar isso. percebia que ele... Eu não estou nem falando mal da galera, não, porque eu entendo, o Karatê é muito fragmentado. Então, eles viram um cara chegando do Brasil, o Karatê, eles pensaram, pô, esse cara deve ser outro daqueles embusteiros lá. E aí ele ficou também com o pé atrás comigo. Só que os caras viram que o jeito de eu treinar era o seguinte: eu sou assim, Marcelo, meu jeito de ser até hoje. Depois tem uma história legal para contar até. A primeira coisa que eu faço quando eu vou treinar um atleta é lutar com ele. Porque senão, o que adianta eu ficar de blá, 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 se a gente não trocou pancada? Então, eles vinham eu lutando com o Vitor direto, fazendo altos sparrings, e aí a visão começou a mudar deles em relação a mim. Tanto que as outras viagens que eu fiz, eu fui super bem tratado, mas nesse começo eles ficaram meio com o pé atrás. Mas eles viram que eu sou um cara low profile, eu sou um cara tranquilo, eu não quero invadir o espaço de ninguém, e principalmente eu nunca quis botar o karatê e tirar outra luta. Não, em vez de treinar Muay Thai é karatê. Nunca eu fiz isso, cara, porque pô, eu sou apaixonado por todas as artes marciais. Então acrescenta, Muay Thai, beleza, boxe, maravilha, vamos acrescentar o karatê aqui. E aí o pessoal começou a relaxar comigo. Essa primeira viagem foi a mais difícil para mim, te confesso. Depois a E, coisa... cara, e eles também devem ter pensado o seguinte, cara, o Vitor é um cara muito inteligente, é um cara que sempre esteve à frente do tempo, teve um olhar diferenciado para todos os estilos. O Vitor, quando percebe lá atrás o Lyoto se destacando, ele começa a entender também com o trabalho com o Vinícius Antony, que o karatê, a parada do kill que vocês têm, né, de achar o ponto cego, é diferenciado, sim, principalmente o Shotokan. E, meu amigo, se o Vitor tá levando alguém, né, o Sean Tompkins deve ter falado também lá no fundo, cara, se esse cara tá trazendo esse bicho ainda faz sparring com ele, porra, meu irmão, tem que respeitar. E você conquistou respeito, obviamente, com o teu trabalho também. Foi bem isso que aconteceu e o Vitor é muito inteligente, como você falou, cara. Uma vez ele falou, até numa roda de lutadores, ele falou, pô, o Karatê, eu fiquei todo orgulhoso, né? O Karatê é a melhor luta para MMA no alto. Ele falou, né? Eu fiquei todo orgulhoso, porque ele disse isso, a precisão do Karatê Shotokan, porque a gente não pode ser encostado. Se eu levar um socão no campeonato, eu posso perder. Então, a gente evita muito, defende, bloqueia, sai fora, a gente não aceita a trocação. Isso para o MMA é muito bom. Agora, o ideal mesmo, e o Vitor percebeu isso, é conjugar karatê, boxe, muay thai, aí no chão jiu-jitsu, wrestling, ou seja, quanto mais completo, melhor, né? E ele Já, percebeu isso. a gente vai falar ainda mais do Vitor, das lutas dele, mas essa tua colocação, né, e dá margem até para fazer uma pergunta que eu ia fazer mais à frente, mas eu faço agora. Cara, eu, obviamente, trabalhando com a Kiai antes da Tatame e tal, cobri todas as modalidades, né? Até sumô, karatê Shotokan, eu fui para o Mundial do Francisco Filho em São Paulo, de karatê Kyokushin, teve o Ademir da Costa. Então, eu cobrindo todas as modalidades, eu sempre percebi essa diferença gritante entre o karatê Shotokan e o Kyokushin. Vocês têm o mesmo nome, mas são modalidades absolutamente distintas. Uma coisa que mais me chocou no Mundial de Karatê Kyokushin, cara, que é uma modalidade absolutamente de infight. Os caras não podem socar a cara, podem canelar e chutar a cabeça, mas é basicamente uma modalidade de cascar grossagem, mesmo, onde os caras vão para curta e soco no peito mesmo. E porrada no peito, chutão na cabeça, porrada no peito, porrada no... E vocês são o contrário, a modalidade do encontro da distância, a movimentação ali também, obviamente, tem os golpes, mas é uma coisa mais de encontrar a distância e não deixar ser atingido, né? E eu sempre fiquei pensando assim, cara, por que o Kyokushin, no K1, né, a modalidade que tem maior sucesso no K1 é o Kyokushin, né? E o Shotokan no MMA. No MMA a gente não vê tantos atletas do Kyokushin se destacando, do Karate Kyokushin, mas vê uma penca de karatecas do Shotokan, Lyoto Machida, Jorge St-Pierre, né? O Michel Pereira, o Wonderboy. Como é que você avalia isso, cara? Por que o Kyokushin teve tanto sucesso no K1 e por que o Shotokan teve mais sucesso no MMA e não teve no K1? Cara, excelente pergunta. E isso, primeiro, explicando rapidinho por que é tão diferente, essa palavra karatê, em japonês, é mãos vazias. Então, é uma palavra que é genérica para praticamente todas as lutas de trocação lá do Japão. Então, você tinha um monte de estilos de karatê. Cada família tinha o seu estilo lá atrás. Então, o Kyokushin e o Shotokan, eles têm os mesmos nomes dos golpes, que é tudo japonês, mas o sistema de treinamento já é diferente. O objetivo do Kyokushin é esse que você falou, é casca-grossagem, você definiu bem.
Cara, eles são muito fortes. É muito forte. Você tentar nocautear um atleta de Kyokushin com um golpe no corpo é perda de tempo, ou com chute na perna. Eu costumo brincar que eles são feitos de aço. Eles são muito, muito fortes. Só que o estilo deles é esse, não é muito de precisão. Eles chegam pertinho, porque não vale soco no rosto, então eles chegam muito perto e ficam ali trocando, 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 até um arriar. E o que acontece com isso? Isso é muito bom por um lado, pô, você cria super-homens. Os caras são muito fortes, muito resistentes, mas não tem tanta precisão. Então, quando você vai para o K1, isso acaba dando certo, porque a luva é grande, eles absorvem os golpes no rosto, um ou dois ou três, e os caras são de aço. O cara dá uma bordoada e acabou a luta. Já do Shotokan, no K1, não dá certo, porque a gente luta com a luva pequena, a gente soca muito no rosto, mas com luva pequena. Quando você bota uma luva grande, e a gente não tem muita continuidade, a gente é mais precisão. Então, a gente, sem ter a continuidade, não costuma se dar bem quando bota luvão e é luta de trocação. Mas quando você vem para a luvinha e vai para o MMA, ou a luva do UFC, você sabe disso, você já viu, a luva do UFC parece estar botando um coco na mão. É muito dura. Então, imagina, às vezes, um soco com essa luva, você acaba a luta. Então, os atletas do Shotokan começam a ter uma vantagem nesse sentido. Pô, eu não quero ser atingido, eu não vou para a trocação franca. E os do Kyokushin, por terem a distância mais curta um pouco e aceitar essa trocação, quando vai para a luva pequena e vai lhe derrubar, eles têm uma certa dificuldade, porque imagina um atleta de jiu-jitsu para me derrubar, claro que consegue, mas é um pouco mais difícil, porque eu luto longe e mexo muito, né? Em inglês se fala extremely elusive, fala isso do Lyoto, é ilusivo, o cara sai da frente, o cara some. Já o atleta do Kyokushin, não, ele luta perto, então o atleta da queda, ele vai ter mais facilidade de quedar. Então, eu acredito que é por esse motivo que o Kyokushin se dá tão bem no K1, mas não está tendo tanto sucesso no MMA. Se eles conseguirem fazer uma adaptação no treino, quer dizer, pegar esse homens de aço, pegar esses caras de aço e botar um pouco mais de distância, de esquiva, aí vai ficar bem difícil de ganhar. Pô, legal, cara. Eu acho que essa tua explicação foi espetacular e deu para dar uma noção bem ampla do negócio. Voltando agora para o Vitor Belfort, né? Eu lembro essa luta com o Rich Franklin, que você começou esse trabalho quando a gente se encontrou lá em Las Vegas, era uma luta onde havia muita pressão sobre o Vitor, né, Jamin? Pô, ele estava voltando para o UFC pô, qual Vitor voltará? Será o fenômeno e tal? E, cara, e o Vitor com o karatê, né? Esse Vitor mais maduro, que já estava um pouco mais resolvida a questão da irmã, né? Que foi um momento, um baque muito grande na vida dele, ele já estava com a cabeça mais no lugar. Cara, ele vem e talvez consiga a sequência mais vitoriosa da carreira dele inteira, né? Já veterano, mas é a sequência mais vitoriosa. Inclusive, engatando com essa fase rock and roll. Como é que foi essa... O que você lembra dessa luta com o Rich Franklin aí, a pressão? Cara, muita pressão, realmente, muita pressão. E o curioso é o seguinte, eu consegui perceber o lado negativo do MMA e da fama que o MMA traz, porque nessa luta não tinha ninguém em cima dele, Marcelo, ninguém. A gente tinha paz para treinar, cara. Entendeu? Tinha pouca gente, assim, vamos chamar de puxa-saco, baba-ovo, gente querendo, pouca gente, exatamente por isso. Eu acho que tinha muita gente com o pé atrás falando assim, esse cara aí não vai estar bem. Só que eu tinha certeza, cara. Eu tinha certeza. Eu lembro que eu ligava pro Vinícius e falava, Vinícius, ele vai vencer, cara, vai vencer bem. Eu tinha certeza que ele estava voando. E o que eu fiz nessa luta? Eu descobri, inclusive nessa luta, que eu tenho esse, não vou chamar de talento, mas vamos dizer, eu tenho essa inclinação. Eu gosto muito de pegar as características do adversário e começar a imitar nos sparrings. Então, eu não fazia sparring sendo Jaime. Eu não fazia usando o meu jogo. Eu fazia sendo Rich Franklin. Eu assisti, cara, acho que mais de 200. O Vitor acordava de manhã, a gente estava na mesma casa, ele chegava e já estava assistindo a luta do Rich Franklin, com um papel do lado, anotando. Eu imitava tudo que ele fazia, o jeito que ele se mexia, os trejeitos, os golpes. Então, cara, o Vitor estava muito preparado para essa luta. Eu tinha certeza que ele ia ganhar essa luta. E foi nocaute da noite, né, por cima. Ele ganhou o prêmio de nocaute da noite. E aí, depois disso, nas próximas lutas, aí mudou, né? Aí tinha aquele monte de gente em cima, todo mundo querendo dar pitaco. Aí dificultou muito a minha vida, para ser sincero. A primeira foi mais fácil nesse sentido, assim. E aí, quer dizer, na sequência, eles continuaram trabalhando juntos, né? Ele percebeu aí, reconheceu o valor aí, né, do karatê.
E aí ele, logo na sequência, marcaram a luta dele com o Anderson, né, cara? Na sequência não, foi 2009, ele lutou em setembro de 2009, aí marcaram a luta dele com o Anderson para fevereiro de 2011, não foi isso? Mas teve eu vou te contar uns bastidores aí, que aconteceu bastante coisa nesses bastidores. Primeiro, eu vou te contar, eu tava lá dentro, tá, Marcelo? Ninguém me contou, cara. Então eu ouço, às vezes, podcast, entrevista, as pessoas falando, o Vitor pediu a luta, ele é traíra. Cara, ninguém tava lá. Ninguém tava lá. Eu tava. Acabou a luta com o Rich Franklin, o Vitor todo suado, a gente feliz da vida. Fomos para aquela salinha do aquecimento, né? Você já deve ter visto aquela salinha do aquecimento pré-luta. A gente voltou para lá para ele tirar as luvas. Cara, lá dentro ainda, chegou o Dana White e o Lourenço Fertitta. Pô, eu fiquei, né, duro, falei, caramba, olha só, eu tô presenciando a história aqui. Cara, na minha frente, o Dana White virou, apertou a mão do Vitor, parabéns. Olha só, você quer lutar com o Anderson? Na minha frente, cara. E o Vitor falou, não. O Vitor virou e falou, poxa, Dana, eu acho que tá muito cedo. Aí o Dana White olhou pro Lourenço, eles trocaram um olhar assim, aí o Vitor na hora falou assim, olha, mas eu sei que eu agora sou um funcionário do UFC e eu quero fazer as coisas todas direitinho, vocês são meus patrões, se vocês quiserem que eu lute, eu luto. Aí o Lourenço ainda virou e falou, eu ouvi, cara, virou e falou, eu gostei desse novo Vitor, e apertou a mão do Vitor. Então não foi o Vitor que pediu a luta, não foi o Vitor, foi oferecida para ele. Beleza, pô, qualquer profissional aceitaria, vamos parar de hipocrisia, né? As pessoas dizem que foi traída, qualquer um aceitaria. Todo mundo quer ser campeão no mundo. Todo mundo quer ser campeão, exatamente. Lógico. E aí, o que aconteceu? A luta ia ser em seguida, em Abu Dhabi. Só que o Vitor estava com uma lesão no ombro, que vinha incomodando ele há um tempo. Então, eu também estava presente, presenciei esta história, estava eu e o Vitor treinando, o Vitor reclamou de dor no ombro, sentou, e aí o Vinícius Antoni virou e falou, Vitor, melhor você operar. Cara, desmarca essa luta e opera. E assim foi feito. E aí colocaram quem para substituir? O Demian Maia, né? Para aquela luta polêmica que o Anderson provoca. Eu estava lá em Abu Dhabi nessa aí. Uhum. Então, essa era para ter sido Vitor e Anderson. Não foi. E aí, cara, então, de 2009 até 2011, durante a recuperação do Vitor e depois, a gente treinava, sem exagero, de 2 a 3 vezes por semana, eu e ele. O Vinícius quase sempre presente, às vezes só eu e Vitor, porque o Vitor estava morando no Santa Mônica Jardins, que é 3 quilômetros da minha casa. Eu morando no Barra Sul na época, então eu ia lá e a gente treinava e, cara, foi a época que a gente teve mais contato, essa época, de 2009 a 2011. Aí ele vai para os Estados Unidos e fica lá. E lá, cara, eu também nunca gostei muito de contar essa história, mas eu vou contar, porque já faz muito tempo também. O Ray Sefo entra em cena. O Ray Sefo, lenda da trocação, um dos melhores que eu já vi lutando. Só que o Ray Sefo tem uma personalidade muito, assim, sabe? Sou eu sou o rei, é do meu jeito e ninguém mais dá pitaco. Então, quando eu fui para lá em 2011, eu não tive o mesmo espaço de 2009. Lembra que eu te falei? Aí já foi diferente. Tava todo mundo querendo aparecer também. E o Ray Sefo, cara, ele meio que, sabe, abriu os braços e só queria que o Vitor treinasse do jeito dele. Então, o tempo que sobrava para mim, para eu desenvolver o karatê, era pouco. Só que o Vitor confiava muito em mim. A gente tinha uma simbiose grande. Então, ele vinha e ele tinha que falar para o Ray Sefo, agora eu quero treinar karatê. Peraí. Então, foi um camping, cara, que eu já fiquei um pouco incomodado em algumas situações. Na semana da luta, o Ray Sefo puxou um treino fortíssimo na segunda-feira, pô, o Vitor ia lutar no sábado. Aquilo me incomodou também. Eu falei, putz, grilo. Aí eu falei, Vitor, acho que você devia parar de treinar essa semana, treinar mais leve. Então, assim, foi uma preparação que teve esse leve atrito, sabe? E eu não quis bater de frente com o Ray Sefo para não criar mais atrito ainda no camping. A pior coisa que pode acontecer no camping, cara, é ter briga. Então, tem até uma foto de você com o Ray Sefo aí, o Léo vai subir agora. Tem, sobe aí ela para ver. Eu botei minha violinha no saco, né? Tem você, o Ray Sefo e o Vitor aqui. E, curiosamente, hoje o Ray Sefo, né, Jaime, é o presidente da PFL, né, cara? Pois é. Você está contando essa história aí, é curioso. Ele é um cara, ele tem uma personalidade, cara, ele é um cara muito inteligente. Não preciso nem dizer dele na trocação, tipo assim, se eu fosse me comparar com ele, honestamente, sem falsa modéstia, cara, o Ray Sefo tá aqui e eu tô lá no chão ainda. Não tem comparação. Então, não é que eu tô falando, pô, eu sei também, mas é que a minha parte do karatê, só do karatê, ele não tinha uma visão de karatê, ele não entendia, não gostava. Eu ensinava o golpe de encontro, não, o nosso DA, ele, não, isso aqui vai funcionar. Ele começou a se meter no karatê ali e acabou dando uma leve
não ficou uma coisa tão boa quanto poderia ser. Desculpa. Então, nessa preparação com o Anderson, aconteceu aí, isso. ó. Aí, ó, aí ele aí. Casca grossíssima, mesmo esse cara fazendo sparring é assustador, assustador. Só que ele tem essa personalidade, então é só ele, é a visão dele e acabou. E o que aconteceu? Antes da luta, eu tive um sentimento, como eu te falei, eu não estava com um sentimento tão positivo, sabe? Eu estava com um sentimento... E aí teve a pesagem, aquela famosa encarada com a máscara, né? Que o Anderson coloca a máscara, eu estava do lado, não do lado do Vitor, o Vitor estava assim na pesagem, ele estava com o nutricionista dele, eu esqueci o nome dele agora, um cara nota 1000, e eu estava do lado, assim, do palco, né, assim, olhando. Quando o Anderson bota a máscara e o Vitor descompensa, eu já me preocupei. Aí o Vitor sai dali, cara, completamente alterado. Falando, caraca, eu vou matar esse cara, vou nocautear ele, olha só, amanhã um dos dois vai ser nocauteado, não sei o quê. Isso me preocupou, porque uma coisa que eu sempre falo para quem eu treino, cara, não luta com emoção. Tira a emoção. Luta não é lugar de emoção, não é lugar de raiva, não é lugar de medo, não é lugar de vaidade. Ah, vou fazer um golpe bonito aqui para sair. Não. Tu tem que pensar nos seus braços, nos braços do adversário, nas suas pernas, nas pernas do adversário, acabou. E aí ele foi para a luta com raiva. Isso é muito ruim. Ele não conseguiu resolver isso dentro dele, sabe, a provocação. E aí ele fez uma coisa que eu pedi para ele não fazer, Marcelo. Eu falei, Vitor, eu falava assim, Vitor, 3 segundos. Nossa regra, ele, como assim, 3 segundos? Tu não pode ficar mais do que 3 segundos parado na frente do Anderson. Parou na frente do Anderson ali, ó. 1, 2, 3, mexe. Porque o Anderson, eu falei para ele, o Anderson é um gênio. Tu parar 3 segundos, cara, 4, 5 segundos, ele vai calcular a distância e depois não deu outra. Se vocês aí que estão assistindo depois tiverem curiosidade de rever a luta, vocês vão ver que ele começa bem pra caramba, o Vitor, dá um soco, passa ventão, derruba o Anderson, dá um soco, passa aqui, levantam, aí ele para. Quando ele para, o Anderson calmamente vai lá, ó, 1, 2, 3, pá, e chuta. Então, No isso eu acho que chute do karatê, né? Qual o nome desse chute no karatê? no karatê a gente chama de maigeri, mas no caso do Anderson foi o chute frontal do Muay Thai, porque o Anderson é do Muay Thai, inclusive tem um Muay Thai fora do comum, e, pô, lindo chute, e o Vitor, depois ele sai do octógono e pergunta pra gente, o que aconteceu? Ele não lembrava direito, ele falou, pô, tava indo tão bem, o que aconteceu? Então, essa luta pra mim, cara, eu tenho sentimentos assim, porque ele ia ganhar, Marcelo, ele ia ganhar, cara. Ele ia ganhar do Anderson, ele ia fazer história ali, porque ele estava voando muito rápido no treino, era uma coisa assustadora. Era um knockdown atrás do outro nos sparring. Só que, pum, daqui a pouco caía um, caía outro. Mas aconteceu do jeito que tinha que acontecer e bola para frente. Bola para frente. Aí, na sequência, isso que é o incrível do Vitor, né, cara? E aí, na sequência, ele não se abalou. Aí você via que era o novo Vitor, que o Vitor tinha... depois do problema com a irmã, ele ficou em altos e baixos, natural, né, um problema psicológico e tal, se desmotivava e tal, e ali, depois da derrota do Anderson, ficou provado mais uma vez que era realmente o novo Vitor, porque ele se manteve em alto rendimento, atropelando todo mundo, né, cara? Ele foi, na sequência, perde do Anderson, aí ele pega o Akiyama, nocaute em 1 minuto e 50. Depois ele pega o Anthony Johnson, cara, no UFC com 142 no Rio, que eu lembro do Zé Mário me ligar e falar assim, Alonso, eu tô aqui na Brasília, meu irmão, esse negão é diferente. Eu não sei como ele bate 7-7, como é que ele bateu 7-7, meu irmão, luta duríssima pro Vitor. Se o Vitor não for o melhor Vitor, vai dar ruim. O Zé Mário conhece o Vitor e conhecia o Anthony Johnson. Meu irmão, e era o melhor Vitor aquela noite, né? Que ele finalizou o Anthony Johnson. Foi, eu até brinquei eu escrevi no meu blog, lá brinquei na época, eu falei, pô, o jiu-jitsu salva, né? Porque essa luta aí a gente treinou pra caramba. Claro que a minha parte foi só a parte de karatê, inclusive eu treinava de canhoto com o Vitor chutando com a perna esquerda no rosto, cara. Que o Anthony Johnson tem essa arma aí. Ele é um cara pesado, forte, mas ele tem a perna solta e ele não mostra o chute. Mas, pelo menos o chute ele não tomou, graças a Deus. Eu falei, Vitor, pelo amor de Deus, cara, levanta a guarda, cuidado, porque vai vir o chute de esquerda na tua cabeça, ele vai minar você embaixo, vai para tua cabeça. E aí, quando for pro chão a luta, e o Vitor finalizou, eu falei, jiu-jitsu salva, graças a Deus. Mais uma vitória aí para conta. E na sequência, né, é uma derrota, mas que é uma derrota que, mais uma vez, mostra essa. Eu acho que você não estava treinando com ele, mas independente disso, você vê a sequência cronológica desse novo Vitor com o karatê.
ele aceita, talvez seja um dos Vitor mais cascas grossas aí da história, aceita uma luta com o John Jones em cima. O John Jones ninguém queria, já era o cara mais temido do mundo, né? E aí ele aceita bem em cima a luta com o John Jones na divisão de cima, nos meio pesados. E aí, mais uma vez, você falou jiu-jitsu salva, né? O Vitor quase pega o braço do John Jones naquela luta, né, cara? E tem um bastidor aí também. Eu não fui nessa aí porque eu estava na concentração do Campeonato Mundial de Karatê Tradicional. Eu fui disputar na Polônia. Foi um dos vices até que eu tive por equipe. E aí ele me chamou. Ele me chamou, assim, meio que em cima da hora. Eu falei, Vitor, eu não posso porque eu estou convocado. Pô, eu não vou deixar de ir para o Campeonato Mundial. Eu estou convocado. E aí eu fiquei lá na concentração com o pessoal da Seleção Brasileira de Karatê Tradicional. Eu fiquei lá agoniado. E aí depois eu fiquei sabendo, cara, que num dos treinos ele trincou uma costela. Então ele foi lutar, cara, com dor, no sacrifício. E o Vitor, eu sempre falo isso. Eu vejo gente falando muita coisa. Eu convivi com ele 6 anos da minha vida, cara. O Vitor é um cara, ele é um samurai, cara. Ele gosta muito. Não estou falando antes, eu não conheci o Vitor antes. Eu conheci o Vitor nesses 6 anos que eu fiquei com ele, cara. Ele gosta de treinar. Ele não... Pelo contrário, você tem que pedir para ele treinamentos. Gosta de treinar, treina machucado, e ele, assim, ele quer lutar, ele gosta de lutar. Então, nessa luta, ele foi meio que no sacrifício, e aí eu perguntei para ele, falei, Vitor, o que houve ali no braço, cara? Ou por que tu... Aí ele falou, Jaime, falou assim mesmo para mim, Jaime, eu peguei e eu senti estalar o braço, prec. E aí ele, não é que ele foi bonzinho, ele me falou, não, Jaime, não é que eu fui bonzinho, não, mas o instinto do ser humano, você ouviu aquele plec, ele deu uma afrouxada. Quando ele deu uma afrouxada que o John Jones puxa ali um pouquinho o cotovelo, ele tenta puxar de novo, aí já não consegue mais finalizar. Tanto que o John Jones vai para a coletiva, o braço, lembra disso? O braço imobilizado, cara. Sim, cara. Ele estalou o cotovelo, ele por pouco não quebrou o braço do John Jones. Impressionante isso, cara. Impressionante, né, cara? E na sequência eles voltam, aí que eu falo, talvez o melhor momento de toda a carreira, né? Que ele enfileira Michael Bisping, Luke Rockhold e Dan Henderson. Todos por nocaute no primeiro, segundo round, né, cara? O Michael Bisping, aquele chute na cabeça que o Michael Bisping xinga o Vitor até hoje, né? Que ele teria perdido aquele olho ali nessa luta, né? Você não estava treinando com... Essa eu não pude ir também, aí mais por conta de família, né? Eu tenho 2 filhos, aí estava com um filho pequeno, não pude ir nessa aí. Mas na sequência tu foi, com o Luke Rockhold, que é essa foto aqui que você me mandou, fotaço aqui, você treinando ele, né? Isso aí foi lá na Black Zillions, na Flórida, 2013, aí eu fui contra o Luke Rockhold, ele falou, Jaime, pelo amor de Deus, tu tem que vir nessa. Eu falei, não, eu vou. E aí foi legal o seguinte, cara, porque ele estava treinando esse chute giratório, né? Não fui nem eu que ensinei para ele, não, tá? O chute giratório, ele já estava treinando. Só que a forma dele aplicar, eu falei para ele, Vitor, se você chutar sem mexer o pé da frente, tipo direto, sem chutar, é fácil o cara sair. Então vamos usar um pouquinho da movimentação do karatê. Então você vai botar o pé lá dentro do cara, bota e sai, bota e sai. Daqui a pouco você bota e chuta dali. Você já vai ganhar um espaço assim grandão. E se vocês olharem a luta, ele dá esse chute a primeira vez e passa batido, ó, passa pelo rosto do Luke Rockhold. O Luke Rockhold, ele consegue com facilidade esquivar. Aí o Vitor começa a fazer a movimentação. Cara, eu quase chorei vendo a luta. Falei, caraca, ele tá fazendo certinho, vai entrar. E quando ele dá o segundo chute, mais um nocaute da noite para conta aí. É o que eu falo do karatê. Na minha visão, né, o karatê, todas as lutas, na verdade, elas têm que se tomar. Então, eu nunca cheguei falando, não, tu vai fazer assim. Não, fala, Vitor, acrescenta a movimentação do karatê nesse chute maravilhoso aí que você está treinando. E foi o Henry Hooft, sabe, aquele casca grossa da Black Zillions, que estava passando esse chute para ele. Inclusive, uma história só rapidinha aqui, curiosa com o Henry. Quando eu cheguei na Black Zillions em 2013, eu pensei, meu Deus do céu, uma outra academia com outras pessoas, será que eu vou passar pelo mesmo preconceito? Mas eu dei maior sorte, que no primeiro dia que eu cheguei, eu cumprimentei o Henry, não sei se você conhece ele pessoalmente, ele é um cara fechadão, fechadão. Gente boa, mas ele fica na dele, assim, com o braço cruzado. Aí ele pegou, apertou minha mão e estava faltando uma pessoa para o treino. Era um treino, não era nem de sparring, era um treino mais de chão, queda, pesadíssimo. Ele virou para mim e falou assim, você pode completar para a gente? E hoje em dia eu vejo que foi um teste, porque eu falei, posso. E eu entrei, meu irmão, e eu fui o mais psicopata do treino era eu. Caía, levantava, suava, e não parava.
Aí uma hora tinha que socar o saco no chão, eu tava lá que nem um psicopata, então eu vi que ele deu um risinho, quando terminou ele fez assim para mim, dali para frente, foi o primeiro dia já, ele me tratou, cara, maravilhosamente bem, e ele é um cara também que é muito acima de mim, então assim, ele, pô, foi super, mas eu tenho certeza que se eu dou uma rateada no treino, não posso, eu não vim aqui só para assistir, ele não ia, aí foi mó barato, cara, ele, depois disso ele ficou todo de E boa. nessa época que você foi na Black Series, quem mais que estava lá, assim, quem que te impressionou lá, cara, na Cara, eu Black cheguei a Series? treinar com muita gente lá, né? Pô, eu não cheguei a fazer sparring, mas eu dei um treino com o Matt Mitrione, assim, de grade. Eu tinha um professor de judô lá, muita gente boa, que ensinava o judô para o MMA, aí negócio de queda, aí o Matt Mitrione pediu para mim, vem aqui. Aí eu fiquei com ele lá e tal, cara muito forte. O César Mutante, que virou meu amigão em 2011, a gente treinava muito em 2013, eu e o César Mutante, bastante. Fiz sparring com o Durinho, a gente virou amigo, eu e o Durinho. Foi muito maneiro o sparring, desculpa. Muito maneiro o sparring, até assim a gente fazendo, e ele tentava me quedar e eu botava a mão no quadril dele, aí ele rindo. Pô, esses caras do cara deixam tocando, tudo com quadril duro, é difícil de quedar. Durinho, gente boa pra caramba. Um cara que me impressionou muito que estava treinando lá foi o Thiago Silva. O Thiago Silva estava treinando lá, um cara forte, aí ele até me pediu, pô, vem cá, me mostra aí como é que o Lyoto fez para me nocautear, que até hoje eu não sei direito. Aí eu mostrei, não, ele fez assim, ó, ele puxou aqui, bateu assim, e, pô, foi isso mesmo. E tinha, pô, agora me falhou o nome dele, que o Lyoto ganhou o título em 2009. O Rashad Evans. Isso, esse me impressionou demais, cara. Esse eu, infelizmente, não fiz nada com ele, mas eu ficava olhando assim, cara, que cara talentoso, Marcelo, que cara talentoso, rápido. E assim, o wrestling dele ele não queda, ele mergulha. O cara dá um mergulho, assim, muito bom de trocação. Foi até, se não me engano, ele estava se preparando para a luta contra o Quinton Jackson, se não me engano. Foi bem nessa fase, cara, que cara talentoso, me impressionou muito. E nessa época que você estava treinando o Vitor para lutar com o Luke Rockhold, se eu não me engano, foi em Jaraguá, né? Que foi exatamente esse rodado lindo que ele Pô, rodado nocauteou lindo. o Rockhold falando pra caramba. Você estava nos bastidores dessa luta? Essa foi Não, linda, essa né? não, essa eu tive que voltar para casa, eu tinha um compromisso na semana da luta, e aí eu falei, Vitor, eu vou ficar Mas fez contigo o aqui. camp com ele, né? Um camp todo, e aí uma semana, quando ele veio para o Brasil, assim, no dia que ele veio, eu acho que eu vim um dia antes, e ele veio um dia depois, ele foi direto para lá, e eu vim para o Rio. E aí eu lembro que eu tive a última conversa com ele, eu falei, Vitor, cara, tu vai ganhar. Pode confiar que tu vai ganhar. Você vai ganhar. E o Durinho falou isso para ele também. Falou, Vitor, vai ganhar. O Luke Rockhold, o Durinho é muito engraçado, né? Você conhece, a gente boa demais. Aí ele, já, o Rockhold, ele é muito talentoso. Mas se o Vitor meter a mão nele, ele vai amarelar. Vai amarelar. O Vitor vai ganhar. E o Vitor veio muito confiante pro Brasil. E aí mais um nocaute da noite. Inclusive, ele me agradeceu lá na entrevista. Falou, pô, eu queria agradecer o Jaime Sando também e tal. Foi muito, muito legal. Esse negócio que você falou do Vitor, né, cara, dele adaptar os movimentos rapidamente. Eu lembrei uma vez o Daryl Waller, né? Eu entrevistei o Daryl Waller do wrestling e eu perguntei para ele assim, cara, você treinou muita gente no Brasil, assim, quem que mais te impressionou? Aí ele falou, pô, Alonso, para mim o Vitor ele está na fronteira dos gênios na questão da biomecânica, porque eu mostro coisas para ele, uma posição X, ele olha, absorve, e depois, quando eu olho, ele está usando aquilo em YZ de outras maneiras. É impressionante a capacidade dele de fazer a leitura espacial do movimento e adaptar aquilo. E é exatamente isso que você falou agora aí, né? Você quase chorou vendo, quer dizer, uma coisa que você falou com ele ali, que ele percebeu. Foi. Né? E usou na luta logo na sequência. Deve ter treinado pra cacete isso, óbvio, né? Mas com certeza é uma coisa que às vezes você acha que falou, entrou por aqui, saiu por aqui, e não, o cara botou ali na cachola e usou na hora certa, né? Isso me impressionava realmente nele, cara. Ele pegava muito rápido. Incrível. Inclusive na luta contra o Dan Henderson, que foi a minha última, que eu fiz o camping todo com ele, também lá na Flórida. Uhum. Quando eu cheguei lá, ele estava... eu sempre gostava de fazer isso, chegar e ver o Vitor fazendo um sparring. Eu vi ele fazendo um sparring, já comentei, Vitor, você está andando para o lado errado. O Dan Henderson tem aquele soco de direita dele lá que é devastador, você não pode andar para o teu lado esquerdo, você tem que andar para o teu lado direito, sempre fugindo do soco. E aí ele chutando muito com a canela, que eu acho maravilhoso, uma arma maravilhosa. Aí quando eu cheguei,
Já no segundo dia eu falei, Vitor, agora chuta com o pé. Ele, não quero. Eu estou só com a canela dessa vez. Só que eu conheço o Vitor, eu tenho paciência, né, cara? Entendi. Pô, mas por quê? Eu assim, né? Mas por quê? Não, a canela é mais forte. Eu falei, não, a canela é mais forte, maravilhoso. Pô, continua chutando com a canela. Beleza. Mas chuta também com o pé. Aí ele, pô, Vitor, chuta com o pé também. Você sempre chutou com o pé, cara. Tá bom, então. É porque tinha medo de machucar o pé. Tá bom. E aí depois eu devagarzinho fui entrando na cabeça dele, falando, pô, Vitor, chuta com a cara, a gente não pode nunca. Eu falei isso para ele, aí que ele, você mesmo diz, Vitor, a gente nunca pode eliminar armas. Você não é para você trocar a canela pelo pé, mantém a canela. Canelado no Muay Thai não precisa dizer nada, é uma arma devastadora. Só que o pé vai te dar mais uma distância. Então pode ser que na luta você esteja um pouco mais longe. Cara, dito e feito. Como é que ele nocauteia o Dan Henderson? Nocaute da noite de novo. Um chute com o pé. A gente no karatê chama de mal artilharia. Chutou com o peito do pé. Com a canela, talvez ele não chegasse naquele momento, porque não estava na média distância. O Dan Henderson estava saindo. Ele vai dar com o pé. Aí depois ele me mandou uma mensagem, falando, pô, meu irmão, muito obrigado, bem que você falou e tal. Foi mó barato também, mais um nocaute da noite. Que legal, né, Jean? Pô, e teve uma outra coisa curiosa que eu lembro que você tinha me contado em off e tal, na época, né? Nesse tempo, eu fui lá em 2007, essa foto aí eu fiz em 2007, que é quando o Vanderlei, Jacaré, né, e o próprio Drasdale estão lá treinando todo mundo na Extreme Culture, e aquela foto que a gente fez lá dos treinos do Vitor são em 2009, né? Só para a galera entender, Vitor e Vanderlei não treinaram juntos, tá, galera? Na Extreme Culture, foram 2 anos depois. Mas quando você vai, né, aqui em 2009, essa foto aqui, você está com ele lá na Extreme Culture, você também recebeu o convite, né, cara? O cara deve ter visto teu talento ali, como você treinava bem e tal, a questão da distância dessa fera aqui, né? Foi, na verdade, o convite veio em 2011, porque em 2011 ia rolar a luta do Randy Couture contra o Lyoto. E aí, pô, eu tava no final do camping já do Vitor, da luta contra o Anderson. E aí eu tava saindo no dia do treino, o César Mutante estava do meu lado, César Mutante que ganhou o The Ultimate Fighter, né, lutou no UFC, grande amigo meu, casca grossa da capoeira. Aí ele estava do meu lado, a gente saindo, vem o head coach, o treinador principal do Randy Couture, vem falar comigo. Ele fala, tudo bem, posso falar contigo? Pode. Pô, você tá terminando o camp com o Vitor aqui, não tá? Tô. Você não quer começar a fazer o camp do Randy, não? A gente vai fazer agora a luta contra o Lyoto. E me convidou, cara, para fazer parte do camping, do treinamento da luta do Randy com o Lyoto, que seria a despedida do Randy Couture. Aí eu olhei assim, né? Tomei aquele baque, aí cara, mas eu nem pestanejei, eu falei assim na hora, pô, falando em inglês, sinto muito, mas eu não posso. Aí o cara, mas por quê? Eu falei, cara, eu sou o Sensei Machida, pai do Lyoto, é meu técnico. Meu técnico. Na época, desde 2002, a gente estava em 2011, há quase 10 anos, meu técnico. Aí uma foto linda, eu com ele, isso é em 2017. Eu considero o Sensei Machida, o meu professor é o Sensei Hugo Arrigoni. É o meu professor que me formou desde pequeno, né, de 13 anos até os Aqui 29 anos. Medalha. Esse aí, Sensei Hugo Arrigoni. Dos 13 anos até os 30, ele foi meu professor. Então, ele me formou, foi a base do meu karatê. Depois eu passei a treinar sozinho. Hoje em dia eu sou professor. Desde 2009 aí que eu treino sozinho. E o Sensei Machida sempre como a minha referência. Sensei Machida como meu técnico da Seleção Brasileira JK, minha referência. Então, como é que eu ia fazer isso? O Shinzo é muito meu amigo, irmão do Lyoto. Muito meu amigo. O Take, que é o irmão mais velho, né, é o Take primeiro, depois o Shinzo, depois o Lyoto. O Take, muito meu amigo. O Lyoto, eu já lutei Essa contra foto ele. aqui, o Take, inclusive, está na seleção junto contigo, né? O Take é o primeiro da esquerda aí nessa foto, segurando a bandeira. Nós fomos vice-campeões mundiais aí na JK. Foi a única vez que o Brasil chegou na final nessa entidade, que é o Karatê japonês original. É a entidade mais antiga de Karatê, Japan Karate Association. E nós fomos vice-campeões. Inclusive, eu ganhei minha luta contra o japonês, Nippon. Fiz um golpe só, o japonês grogueou, eu ganhei. E o Take estava comigo. Então, como é que eu ia treinar o Randy Couture contra o Lyoto, sendo amigo dos irmãos e sendo treinado pelo pai? Eu falei que não. E o Mutante ficou doido. O Mutante falava, Jaime, não, peraí, cara, pensa melhor. Depois, né? Peraí, cara, peraí. E aquele sotaque mineiro dele engraçado, né? Oi, não, pensa melhor, cara, porque vai ser a oportunidade da tua vida, você vai ficar famoso por da vida.
Você vai ficar famoso nos Estados Unidos. Você vai abrir aqui todos os caminhos. Você vai ser o cara que treinou o Randy Couture no Karatê. Eu falei, Mutante, eu não posso. Eu sei que tem um pote de ouro no final dessa estrada. Eu sei que o olho brilha, mas eu nunca vou me perdoar. Se acontecer de eu treinar o Randy Couture nocautear o Lyoto, eu nunca vou me perdoar. Porque eu sou muito amigo dos irmãos, o Sensei Matida é meu técnico, meu mentor, eu não vou fazer isso. E aí, o Randy Couture acaba chamando o César Mutante, porque o César Mutante tinha muito contato comigo, a gente treinava muito junto, Marcelo, muito, a gente trocou muita pancada aí, o César Mutante. E aí, ele chama o César Mutante, então, para tentar desvendar um pouco esse jogo do Lyoto. Inclusive, quando chega na luta, um dos corners do Randy era o César Mutante. E aí eu fiquei assim, dividido, né? Porque, pô, eu adoro o César Mutante. Falava, caraca, eu pensei, né? Pô, irmão, te adoro, eu venho em casa, te adoro, mas eu vou torcer pelo Lyoto aqui. Pô, mas... E aí o Lyoto faz aquele Maitobingeri, que eu uso muito também, que é o chute voando, assim, né? O Maigeri, o chute frontal voando e nocauteio. Karate Kid, né, mesmo? Karate Kid, eu uso muito esse golpe, só que eu uso na linha de cintura, porque no Karate Shotokan, a gente pode bater, mas não pode arrebentar o adversário, senão você pode ser desclassificado. Então, se eu der um bico na cabeça, eu posso ser desclassificado. Então, eu pulo, mudo minha altura e chuto na linha de cintura. Esse chute aí mesmo, chute do Karate Kid. Pô, que legal. Não, vamos falar um pouco dessa carreira maravilhosa aqui, cara. Começando queria entender, né? Você começa no Karatê aos 13 anos, né, de uma forma que eu achei curiosa, que você já me contou, que é a questão do bullying, né, cara? Você, obviamente, tinha o Bruce Lee como ídolo e tal, Sim. mas sofria bullying, né? Bullying de quê, rapaz? Você é grande, o cara boa pinta, tal, bullying de quê? Aí que tá, eu sou grande, eu sempre fui o mais alto. Então, ali com 10, 11, 12 anos, eu sempre era o mais comprido, só que eu sempre fui um cara da paz. Apesar de eu sonhar ser lutador desde criança. Olha que uma coisa que parece um contrassenso, né? Eu vi o filme do Bruce Lee e falava, caramba, eu quero ser assim. Aí eu vi o Jean-Claude Van Damme, Grande Dragão Branco, eu quero lutar no comitê um dia, comitê. Aí, mas só que eu era um cara da paz. Então, o que acontece? Quando um menino menor vinha mexer comigo, eu não queria brigar. Eu falava, pô, para com isso, eu queria assim, não, peraí, deixa disso. E aí, levava empurrão, levava o te pego lá fora. Uma vez levei um soco, não reagi. E aí eu falava, cara, eu sou frouxo. Pensava, eu sou frouxo e eu, pô, cara, por que eu sou assim? Aí eu chorava. Então, quando eu entrei no Karatê, eu descobri que eu não era frouxo, porque eu tomava soco e eu não ligava. Eu gostava daquilo ali, daquela troca. Mas eu percebi realmente isso, eu não tenho essa agressividade de briga de rua. Nunca foi a minha praia, cara, briga de rua. Eu não queria brigar, eu ficava nervoso, emocionado, chorava, fugia e achava que eu era frouxo. E o Karatê, cara, mudou a minha vida, me deu uma autoestima, assim, fora do comum. E o legal é que eu continuei sendo um cara da paz, porque poderia pensar, não, aí quando você aprendeu a lutar, você foi descontar. Eu nunca fui descontar em ninguém. Inclusive, eu encontrei uma vez um cara lá no Riviera, Marcelo. O cara fazia, muita maldade comigo. Eu tinha 6, 7, 8 anos de idade, e ele já tinha 9, 10, 11. Ele sempre foi 3 anos mais velho que eu. E esse menino, cara, ele era mal mesmo, ele me dava soco na barriga. Um dia ele tirou o cinto, bateu nas minhas pernas. Ele tinha algum desvio lá dele. E aí, engraçado, você que conhece meu irmão, né? Eu não contava nada. Um dia eu cheguei em casa chorando, devia ter uns 9 anos. As pernas todas marcadas. Aí meu irmão... E teu irmão ao contrário de você, né? O Edu Meu ainda irmão dá ao uma contrário. girada, né, irmão? Meu irmão é o cara mais valente que eu conheço, cara. Meu irmão é o cara mais corajoso que eu conheço. Valente, meu grande amigo, tem Valente até no nome. Valente até no sobrenome, meu irmão. Ele é sinistro. E aí o meu irmão veio, nunca lutou nada, mas ele... Eu acho que se eu lutar com ele hoje, Marcelo, eu perco, tá? Ele é sinistro, cara. Ele é sinistro. Aí ele virou... Conta o que aconteceu. 8 anos mais velho que eu, né? Então, se eu tinha 9, ele já tinha lá seus 17 anos. O que aconteceu? Eu não queria dizer, não. Aí ele me sacudiu. Você vai me dizer. Eu falei, não lembro o nome dele. Fulano de tal, bateu com o cinto na minha perna. Caraca, meu irmão desceu, cara. Meu irmão desceu. Ele pegou o moleque pela orelha. Falou, escuta aqui. Você encostar no meu irmão de novo, cara. Não tá entendendo. Aí o cara parou. Então eu tinha esse guarda-costas, mas eu não usava, porque eu tinha vergonha, entendeu? E aí foi o Karatê que acabou me salvando, mas eu tinha um guarda-costas. Meu irmão, você sabe disso, né, cara? O cara sempre foi sinistro. Hoje ele é surfista, professor de surf, tenho o maior orgulho dele, mas se ele fosse lutador, eu vou te falar aqui, ia ser difícil, hein?
Meu irmão, meu grande parceiro. Daqui a pouco eu vou mandar uma foto dele aí para o cara que sempre falou, meu irmão, Jaiminho tá arrebentando no karatê, e eu não tinha noção do tamanho do seu nível no karatê, né, cara? Até a gente se encontrar lá em Las Vegas. Mas vamos continuar contando essa história. E aí, como é que você chega no Arrigoni e começa a treinar karatê? Eu dei muita sorte, porque o meu melhor amigo, até hoje é meu melhor amigo, Cristiano Arrigoni, sobrinho do Hugo Arrigoni. Então, ele, na época do boom do jiu-jitsu, né, o jiu-jitsu bombando na Barra da Tijuca, começo dos anos 90, ele pega e me fala, pô, você não quer ver uma aula de karatê? Eu falei, não, pô, vou fazer jiu-jitsu. Todo mundo estava fazendo jiu-jitsu. Só que aí, quando eu fui ver a aula de karatê, era aquilo que eu queria. Pô, eu era fã do Bruce Lee, soco, chute. E aí eu entro no karatê ali com o sensei Hugo Arrigoni, que foi a maior sorte que eu dei na vida, porque eu estava treinando com um dos maiores nomes das artes marciais do karatê do mundo. Então, a minha base de karatê, esses anos que eu fiquei dos 13 aos 30 anos, isso me deu uma base de karatê que até hoje, cara, me ajudam demais, porque tem coisas, tá aí, tem coisas que para mim são simples. Uma vez eu estava num curso de karatê, ele estava do meu lado, aí eu falei para ele, pô, sensei, uma coisa que é tão simples para mim, porque você me ensinou, e tem gente que tem dificuldade de fazer às vezes. Então foi muita sorte que eu dei ter ficado esse período todo com ele. E aí depois, quando eu vou treinar o Vitor, coincidentemente eu vou treinar o Vitor e a gente acaba se afastando, eu e o Hugo, mas a gente se dá super bem, só que eu pego e começo a treinar sozinho. E aí também eu começo a aplicar nos meus treinos de karatê, eu saio um pouquinho da caixa, né? Eu vou parafrasear aqui o grande Paulo Afonso, casca grossa aí que você conhece também do karatê, grande Paulo, meu amigo, Vale tudo também, já lutei com ele em campeonato, com um casca grossa, que eu admiro muito, ele fala muito isso, tirar o karatê da caixa. Aí eu peguei e tirei o karatê da caixa, porque eu vinha, cara, cheio de informações do MMA. E eu começo a aplicar no meu treino de karatê algumas das coisas do MMA. E eu consegui fazer essa transição de pegar as coisas do MMA, os treinos, o contato. O sensei Vinícius Antoni também abriu minha cabeça demais, como eu já falei. Então, é luva grande, contato, parada. E depois disso, cara, eu explodi. Eu comecei a ser campeão brasileiro quase todo ano. Eu começo a treinar ali, fazer esse treinamento diferenciado em 2009. Eu fui campeão brasileiro em 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19. Então, assim, eu cheguei a fazer 46 lutas, Marcelo, com uma derrota assim no meio. Entendeu? Foi uma coisa absurda. Aí, meu irmão, aí, ó. Botando só para saber quem é a gente falou tanto do Edu, jogando a foto do meu grande amigo aí, a gente lá em Noronha. Noronha, que é isso? Fomos em 91 lá, meu irmão, meu grande amigo, hoje meu compadre, meu camarada. Olha o ano que eu entrei no karatê, hein? Tá vendo? Olha aí, rapaz. Um ano bom, hein? Diferença, 8 anos de diferença, né? Mas esse aí é o Edu, vocês são parecidos pra cacete, cara. Porra. Mas aí, seguindo essa questão, né? Vamos começar a mostrar também tuas fotos aqui competindo, né? Na ordem cronológica aqui, que você me passou. Essa aí foi no campeonato 2017, né? 2017, olha só a arquibancada, que legal, cara. Isso aí foi lá na Irlanda, campeonato mundial da JKA, que é essa associação que eu falei, né? Que é a mais antiga do mundo. E nessa luta aí eu passei um drama, porque eu tava pegando... Esse aí era o campeão europeu, belga, sinistro. Tava 1-1 a luta. Eu dei uma bordoada nele, ele me deu uma 2 vezes mais forte. E a luta tensa. Pô, aí numa troca de golpes eu quebrei o dedo, cara. O dedo anelar. Uma fratura horrorosa, quase exposta. E eu tive que reduzir na hora. Botei no lugar, falei, meu Deus, que dor. E segui lutando, mas ele acabou me ganhando 2-1. E aí, dali, cara, eu fiquei 5 meses sem conseguir treinar direito. Foi um terror, cara. Até hoje, o meu dedo, ele não dobra totalmente. Foi esse outro aqui que eu quebrei. Um drama essa luta mesmo. Bacana lutar com a arquibancada lotada, assim, é uma sensação. Pô, onde foi isso mesmo? Na Irlanda. Irlanda, terra do McGregor, meu irmão. Lá tem karatê forte lá, o Shotokan? Karatê Shotokan não é tão forte lá, não. O McGregor, inclusive, é do karatê também, pouca gente sabe disso. O McGregor treinou muito karatê. Por isso que ele tem um jogo de guarda baixa, sai muito. Ele tem uma base. Não é que ele é do karatê, mas ele tem uma base também de karatê. Ele treinou muito karatê. Por isso que o Vinícius sempre gostou tanto dele, né, cara? E essa aqui, onde que é? Essa foi no Brasil, em 2019, Campeonato Mundial em Curitiba. Essa já da outra entidade. Eu participo de 2, né? Do karatê japonês
que é a JKA, e do Karatê Tradicional, que é essa outra entidade também muito antiga, data lá da década de 70, ela foi fundada. Isso aí foi no Brasil, pódio do Campeonato Mundial, e a outra foto é o Sensei Hugo Arrigoni, me Essa aqui, cumprimentando, ó. essa aí é bonita, essa Pô, foto imagina aí. a emoção aí, meu irmão. O cara que te trouxe para a luta, né? Cumprimentando aí, você com a bandeira do Brasil nas costas. Imagina a emoção muito dele legal. e tua nessa aí. Pô. Muito legal. Muito maneiro, cara. E essa aqui, onde é? Essa aqui no Rio de Janeiro, isso é para ilustrar, para um dos campeonatos brasileiros aí que eu ganhei título, é para ilustrar os meus títulos. Esse que eu estou lutando é uma lenda dentro do karatê, chama Vladimir Zanca, um cara perigosíssimo no bom sentido, né? Um cara que eu já vi ele nocautear, mas sei lá, cara, mais de 10 caras. Impressionante. Caramba. E a gente fazendo essa luta aí, eu consegui ganhar dele. Eu tinha lutado uma vez com ele em 2002, né, 12 anos antes, e ele me ganhou, me raspou e me ganhou em 5 segundos, e pum. E aí depois eu consegui ganhar dele, mas aí a minha luta já foi bem mais complicada. Eu não ganhei dele em 5 segundos, não. Ganhei dele no finalzinho da luta, 2-1 de virada, lutaça isso aí. E esse cara aqui é seu grande rival, né? O Ricardo Buzzi, lá dentro do karatê, Paraná. Isso. Dentro do karatê tradicional, que é essa entidade que eu estou falando, uma das duas que eu luto, né? É o Ricardo Buzzi. Esse cara é simplesmente... Eu fui eleito o maior atleta de todos os tempos de luta da JKA, que é o karatê japonês, né? Aqui no Brasil. Esse é o maior de todos os tempos no karatê tradicional. E aí esse duelo nosso, cara, que aconteceu, ele infelizmente nunca lutou na JKA, nesse karatê japonês. Ele é só do karatê tradicional. E a gente lutou várias vezes, fizemos 6 lutas. E cada vez que a gente lutava, cara, parava todo mundo para olhar. Você reparar na foto aí atrás, eu tenho um monte de gente parado. O campeonato parou, né? Parava para ver a gente lutar, cara. Um grande atleta, também é outro que eu vi nocautear, putz, a roda, assim, muita gente. É um cara muito perigoso também, no bom sentido, com um karatê muito forte. O meu sonho, Marcelo, era eu ter um patrocinador milionário, mas não é para me dar dinheiro, não, é para montar uma equipe de MMA. Eu ia pegar esses caras aí, todos que eu via lutar, Ricardo Buzzi da vida, outro dali, daqui de lá, o Rafael Moreira, Fábio Simões, Wagner Pereira, Diego André, pegar esses caras, botar todo mundo para lutar MMA, falar, ó, vocês vão treinar chão, tá? Bastante, vamos treinar um pouquinho diferente aqui e vamos para o MMA, que eu acho que ia fazer um estrago. Cara, você, com a tua envergadura, né? E você é um cara leve pro teu tamanho, né? A envergadura e sabendo usar, pô, e tendo a prática de defesa de queda, putz, e outro cara que eu sempre falei, né? Eu não acompanhei a tua geração, né? Infelizmente eu já não estava mais cobrindo luta, mas um cara que eu acompanhei, meu irmão, ali cobrindo ainda muito, e que eu sempre falei, esse cara no MMA ia ser muito sinistro, é o Vinícius Anthony, cara. Esse eu vi, meu irmão. Cara explosivo, né? É um cara ali que bateria talvez o 7-7 ali, perdendo, desidratando, talvez ele batesse o 7-7. Ia ser muito ruim de aturar, que ainda pegou a faixa preta de jiu-jitsu com Alexandre Paiva, um estudioso da arte, um gênio explosivo, né? E posteriormente você aí. É uma prova disso, é o que o Lyoto fez, né, cara? A geração de vocês, né, vem nessa sequência aí, você é mais ou menos da mesma geração do Lyoto, mas o Vinícius ainda não usufruiu da explosão do MMA usando o karatê, né, cara? Mas sem dúvida. E exatamente, o Vinícius não lutou MMA por causa disso, porque na época, pouca gente sabe disso, mas na época era expulso do karatê tradicional. O Vinícius é do karatê tradicional, era expulso se você fizesse MMA. Não sabia disso. Cara. Tinha uma proibição, era todo existia um preconceito enorme. Na época não era MMA, era vale tudo ainda. Uhum. E você sabe da história, o Vinícius já te contou a história que ele foi desafiado pelo Jorge Pereira? Não, conta essa. Pô, tu não sabe? Então eu vou te contar agora, que uma vez eu perguntei para ele, vem cá, eu posso contar a história? Ele pode. O Vinícius tinha acabado de ganhar algum título aí dele, e aí ele estava dando aula, entrou, se não me engano, foi o Jorge Pereira, entrou na época, e falou, pô, vamos fazer uma luta de vale tudo, convidando, né? E o Vinícius, você conhece ele tem um pavio desse tamanho, né? Ele até tem um pavio, ele tem uma paciência, mas é pequeno. Aí o Vinícius, na maior paciência, falou, pô, meu camarada, infelizmente eu vou ter que recusar, porque eu não posso. Se eu lutar, pode ser que a federação, eu tenha problemas, me expulse, eu sou professor de karatê, eu vivo disso, então eu não posso. E aí ele me disse que o cara deu um risinho assim, né?
E ele falou, pô, cara, mas se tu quiser lutar agora, a gente pode lutar agora. Se você quiser, eu fecho a academia aqui, termino a aula, e a gente faz vai tudo aqui agora. O cara, não é nada disso que eu quero uma luta profissional e tal, quer dizer, então o lance do Vinícius nunca foi não querer lutar o Vale Tudo, foi que ele ia ser muito prejudicado se ele fosse. E o Vale Tudo não pagava nada na época. Pagava nada. E ele tinha títulos mundiais, assim como você, ia competir lá fora, né? Teve conseguiu fazer competições, representar o Brasil, quer dizer, inclusive treinado pelo Sensei Matida também, né? Também. O Vinícius, ele foi também bastante, mas ele foi muito treinado pelo Sensei Watanabe, falecido, que eu também fui treinado por ele, que também era um gênio das artes marciais. E o Vinícius era o grande frontman do Watanabe, porque era um cara pequeno, que encarava qualquer um. Eu lutei com o Vinícius 2 vezes em campeonato. A primeira foi mó barato, porque eu era faixa marrom, fui lutar, estava me achando, estava na semifinal pela primeira vez num torneio grande. Rio Minas, torneio Rio Minas, eu lá na semifinal, faixa marrom. Levei uma banda, cara, em 2 segundos, caí, tomei um soco na orelha e acabou a luta. O Vinícius, não tem como eu te descrever, cara, o Vinícius. Eu conheci uma vez um karaté, pra você ter ideia, e me contou que o primo dele, se não me engano era primo dele, o nome era Vinícius por causa do Vinícius. Então, cara, o pai do menino deu o nome do menino por causa do Vinícius, cara, de tão impressionado que ficava. O Vinícius era um ídolo, cara. Todo mundo era fã do Vinícius. Ele era simplesmente pequeno, rápido, forte, corajoso. E no karatê de vocês não tem divisão de peso. Isso não tem divisão de peso. Quando eu ia cobrir Pacquiao. O Vinícius sempre fazia final. Ele tinha um rival que nem esse do Paraná, que eu esqueci o nome, era um moreno com cabelo assim, meio franja, que sempre Eduardo fazia... Santos, um grandão. Isso, Eduardo Santos, pô, que virou um grande amigo dele, acho que até prefaciou o livro dele. E tinha um outro também, o Eduardo é um que ficou amigo dele, é um altão, isso, não é? Grandão, tem um outro que era mais rival mesmo dele, que fazia grandes lutas com ele, não era tão alto. Esse eu esqueci o nome. Mas eu fiz 2 finais dele. Tinha o Paulo Afonso, né? O Paulo Afonso e ele eram bastante idade. Paulo Afonso eu não cheguei a pegar, não. Pô, Paulo Afonso devia ser, hein, meu irmão? Pô, devia ser. Você tá falando do Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, esse mesmo. Forte que nem um touro. O Vinícius, cara, por isso, tem gente que não entende um pouco. Eu estava outro dia até conversando, não lembro com quem. Por que o Vinícius o Vinícius, hoje em dia não, mas antigamente ele era um pouco agressivo, até como eu falei, tinha o pavio curto. Mas a gente tem que lembrar, cara, o Vinícius sofreu muito, ele era um cara pequeno, todo mundo queria bater nele. Só que ele não apanhava de ninguém, só que ele começou a criar uma casca grossa. Então chega lá para treinar com ele, hoje em dia não, mas antigamente chegavam para treinar para querer se testar. O que eu sei de história, eu não vou nem ficar contando aqui sem a permissão dele, mas o que eu sei de história, de luta dentro de academia, que ele foi desafiado mesmo, do cara chegar e falar, tudo bem, mestre, queria treinar com o senhor aí. Ele falava, beleza, ele pegava e nocauteava, cara. O Vinícius é uma coisa impressionante, o nível dele. E ele me ensinou muito. A gente, uma vez, Marcelo, a gente fez, juro por Deus, cara, não é caô, a gente fez uma luta de 45 minutos, eu ia, no relógio, 45 minutos sem parar. Ia pro chão, e levantava. Aí parava um pouco, andava, dava aquela vontade de vomitar, aí daqui a pouco ele desacelerava, daqui a pouco acelerava de novo. Então, ele é um cara, assim, ele gosta muito de lutar e ele me ajudou demais, cara. Eu devo muito da minha ascensão no karatê aí. Você acha que o Vinícius, no ápice dele, se ele tivesse tido oportunidade, se o karatê tivesse dado apoio a ele, ele teria, antes do Lyoto ali, mostrado para o mundo a eficiência do karatê? Com certeza, eu considero isso aí, eu vou te falar, cara, uma mágoa que eu tenho em relação ao karatê e aos líderes do karatê da época, as entidades, as federações, a falta de visão. Poxa vida, por que não colocar um karatê para se testar? Por que houve tanto essa aversão ao Vale Tudo? Deveríamos ter sim entrado, a gente ia ter, se botasse o Vinícius para fazer, cara, Vale Tudo, eu vou te falar, Marcelo, ele sabia jiu-jitsu já. Tanto que hoje em dia ele é queda, explosivo, nocauteador. Cara, ainda mais com divisão de peso. Eu vou te falar, eu tenho certeza que ele ia chegar rapidamente ao UFC, ali nos anos 90 ali, e ele ia fazer um estrago no UFC, cara. Ele era um cara que ninguém entendeu o jogo dele. Imagina um Lyoto, só que o Vinícius é mais rápido que o Lyoto. 7-7, né? 7, caraca, 7, nossa, o Vinícius ele ia ter sido aí, hoje em dia a história seria diferente. Hoje em dia a gente falaria,
dos Gracie, como tem que falar mesmo. Ao invés do Jorge St-Pierre, aí talvez tivesse falado que o grande ícone, né, do 7-7, que é explosivo, defendeu queda e usou o karatê bem, se você for parar para pensar. Teria sido o cara que até hoje todo mundo ia falar dele, entendeu? Mas tudo bem, é uma coisa que não aconteceu, mas por outro lado ele trilhou um caminho que hoje em dia também levou ele aonde ele merece estar, que é lá, ele é muito reconhecido aí, e ele merece todas essas glórias. É um cara que treina todos os dias. Todos os dias. Que maneiro, cara. E vamos seguir com a tua história aqui. Aqui tem. Eu já tinha mostrado essa foto, mas você não disse onde foi. Foi a do vice-campeonato mundial lá na Tailândia, que nós chegamos foi a primeira e até hoje a única vez que o Brasil chegou na final. Como eu te falo, essa entidade, JK, Japan Karate Association, é a mais antiga. Ela data de 1949. Né? Foi quem organizou os primeiros campeonatos, as regras de karatê e tudo. Emprestou as regras do judô, porque o fundador, o sensei Funakoshi, o fundador do nosso karatê Shotokan, era muito amigo do Jigoro Kano. Então, por isso que o karatê começa a usar um kimono semelhante ao do judô. Antigamente, não, o karatê treinava de qualquer jeito. Então, começa a usar um kimono semelhante ao do judô, começa a fazer a regra de competição e empresta aí os 2 vazari ou um ippon do judô. E aí, essa entidade, a primeira vez que o Brasil foi à final foi por equipe, foi nesse Mundial aí, né, em 2011, na Tailândia. E foi Brasil e Japão a final. E eu fui o único que ganhei. Eu fui o único que ganhei. Eu entrei, cara, e eu consegui tirar o meu golpe com a mão da frente, né? A gente chama de Kizami-Zuki. No boxe se chamaria de jab. Só que é um pouco diferente o Kizami-Zuki do jab. No Kizami-Zuki do karatê, a gente entra com o corpo inteiro, assim, ó. Então, eu não faço assim o braço com o tronco. Eu vou com o meu corpo inteirinho, deslizando, sabe? E bato. Então, é uma pancada que às vezes dá até para nocautear. Eu já nocauteei algumas pessoas assim. E nesse Mundial eu bati, pegou na ponta do queijo do japonês, ele bloqueou o árbitro, que era japonês, deu ippon. Então, foi uma luta que eu ganhei em, sei lá, 8, 9 segundos, e que entrou para minha história, né? Eu falei, caramba, eu ganhei. Nós perdemos a final, por 3-1. Os 3 perderam, eu ganhei, e o Rafael Moreira, que é um amigão meu, fez a última luta e empatou. Mas foi uma medalha de prata que eu tenho como se fosse de ouro, né, para mim. Muito legal, cara. E assim, qual era, você falou um golpe aí que eu não conhecia. Quais eram, cada atleta, né, Jaime, tem um golpe assim que ele se considera especiais. Quais são os teus fortes, cara? O meu forte é esse Kizami-Zuki com a mão esquerda, né? Esse golpe, você viu eu puxando borracha pro Vitor, né? Aquilo ali é um treino meu, cara. Meu. Muita coisa eu aprendi, como eu já falei, mas esse treino de borracha é um treino meu. Eu sempre pensei nisso, cara, de aumentar minha potência colocando um tensor. Eu comecei, na verdade, arrastando saco de pancada com uma corrente. Mas aí eu via que não era bom, porque quando eu fazia assim, o saco de pancada vinha muito e tal. E aí eu cheguei na ideia da borracha. Isso aí mudou o meu karatê. Eu comecei a ficar muito explosivo. Muito explosivo. E esse golpe com a mão da frente, durante aí, sem exagero, durante uns 3 ou 4 anos, era praticamente indefensável. Eu pegava todo mundo com ele. Depois não, né? O pessoal começa a ler o jogo e começou a ficar mais difícil. Então esse é o meu golpe principal, com a mão da frente, vindo com o corpo. Kizami-Zuki. Como se fosse o jab, né? Eu sou muito bom também do Maigeri, que é o chute frontal. O pessoal da capoeira chama de ponteira, o pessoal do Muay Thai chama de frontal. No karatê a gente chama de Maigeri. Esse golpe eu dou na linha de cintura. Esse aqui... Não, esse foi um Mawashigiri que passou. Foi um Mawashigiri que passou. Maigeri, eu acho que eu não sei se eu te falei. E esse aqui é o teu forte que você falou, né? Não, esse é com a mão direita. Esse é o terceiro forte que eu vou falar. Eu tenho 3 golpes fortes, que é o Maigeri, esse chute frontal, e esse aí quem me ensinou foi o sensei Watanabe. Ele chamava de oikomi, mas a gente brinca que é um soco ladrão. A gente brinca, eu vou dar um soco ladrão. Por quê? Porque ele não é... O nosso Gyakuzuki é como se fosse o direto do boxe, tá? Esse aí você vê que eu não estou dando como se fosse um direto, eu estou dando junto com a minha perna. Porque ele é um golpe assim, você joga o braço, só que a perna vem junto. Caramba, então, isso aí tá. Isso no MMA agora, cara, tá nocauteando todo mundo. O Leon Edwards, né? O nocauteou o Kamaru Usman, mas quer dizer, a verdade é com o golpe, ele joga o jab e entra com essa perna, quer dizer, ele usa o jab para tirar a visão para entrar a perna. E agora também o Justin Gaethje nocauteou o Dustin Poirier. O Poirier estava melhor no boxe no primeiro round. O Justin Gaethje usou o mesmo golpe que nocauteou o parceiro deles de treino, o Kamaru Usman. Exatamente isso que você falou, quer dizer, com adaptação, né?
joga o jab, tira a visão e entra a perna do mesmo lado. E é basicamente isso que você falou. Esse aí a gente faz só com a mão. Então a gente pega e a gente cata a mão da frente, tá vendo? Ó? A gente abaixa. O cara, quando tá com a guarda alta, a gente cata a mão da frente dele, abaixa a guarda e entra socando. Então, esses são as minhas 3 especialidades. Eu faço outras coisas também, eu chuto muito rosto, mas assim, os golpes mais seguros que eu tenho são esses 3 aí. Porra, bacana. Uma outra coisa que eu vou pedir tua explicação e perguntar o teu estilo, né? Uma vez eu fui lá fazer uma matéria quando o Lyoto ganhou o UFC, eu passei quase uma semana lá para fazer a matéria que saiu, na Fighter Zone, foi capa da Tatame, que foi o dossiê Matida. Fui lá entender, eles tomando xixi. Lembra dessa matéria? Eu tenho. E a Fighter Zone, eles botaram um Karate Kid. Para mim, a capa mais bonita da Fighter Zone, que é o seu Machida no fundo, assim, o Lyoto na frente. Capa linda, uma arte muito bonita. E eu fui lá tentar entender o karatê, tentar entender, né, a família Matida, ouvir as histórias, coisas engraçadíssimas, né, como o Lyoto conhecendo a Fabiola, a esposa dele, eu morri de rir. Então foi muito legal essa semana que eu passei lá, e uma das coisas que o mestre, o Sensei Matida, me ensinou, né, é que no karatê você tem 2 estilos, né, que é o Sen-no-sen e o Go-no-sen, né, que é o cara, Sen-no-sen é o cara que vai para dentro, e ele definiu, por exemplo, o Shinzo como Sen-no-sen, que é um cara que busca a luta, é um cara que ataca. E o Go-no-sen é o cara que é o contra-golpeador. E aí ele falou exatamente por que o Shinzo talvez não tenha tido tanto sucesso no MMA quanto o Lyoto, é porque o Shinzo é um Sen-no-sen, ele busca a luta, e no MMA essa valência do Karatê Shotokan é um dos grandes diferenciais, que é esperar o ponto cego, né? O Go-no-sen, que é o espera o ponto cego e contra-ataque. Opa! Caiu, voltou. Voltou. Mas explique isso para a galera. É por aí mesmo ou falei besteira? Não, falou exatamente o que é, né? Eu, por exemplo, sou igual o Shinzo. Eu sempre fui Sen-no-sen. Sen-no-sen, eu sou do ataque. Eu pego ali, eu tô o tempo todo que eu tô lutando, cara, o tempo todo, tudo que eu faço, tudo. Pode ser uma mexida no rosto, pode ser um meu pé que vai e volta. Todo o tempo eu tô buscando um momento para eu atacar. Aí eu atacando, eu atacando, eu atacando. É o meu estilo. O do Shinzo também. Realmente. Vinícius Antony também era mais assim, sem totalmente. Vinícius Antony totalmente sem inocente. Ele era o rei da banda. Aí o golpe dele era banda e o chute na cabeça. Ele bandava todo mundo. O Lyoto, no karatê, ele mesclava. No karatê, ele não lutava tão no Go-no-sen, não. Ele lutava também no Sen-no-sen atacando. Mas quando ele vai para o MMA, talvez essa tenha sido a grande inteligência dele. Ele percebeu que ele era um cara que era completo, então ele percebeu, eu vou dar mais atenção aqui para o Go-no-sen, ou seja, eu vou esperar um pouco mais para poder, então, pegar o meu adversário no contragolpe, no golpe de encontro, e essa foi uma grande inteligência dele, porque o que acontece é o seguinte, eu fiz uma luva agora, faz 2 semanas, o meu cunhado, William Klassen, cara, guarda esse nome aí, acho que vai falar muito dele ainda, William Klassen, casca grossa, peso pesado, 120 quilos, lá de Florianópolis. Eu sou casado com a minha esposa, é de Florianópolis, né? Então ele veio para o Rio aqui visitar, e ele vai fazer uma luta, acho que em setembro ou outubro, e ele falou, Jaime, você pode, vamos treinar? Eu falei, vamos, lógico. Botamos luva de boxe, treinamos, trocamos bordoada lá meia hora. O que acontece? Ele falou para mim, nossa, eu tive muita dificuldade de te acertar. Ele falou para mim, nossa, eu nunca tinha lutado com alguém assim como você, cara. Eu não consigo te acertar. Porque exatamente quando a gente consegue escolher o que vai usar, eu com ele, eu não usei tanto sem. A modalidade dele é boxe? Ele é do jiu-jitsu, é o segundo dan de jiu-jitsu, está prestes a pegar o terceiro dan de jiu-jitsu, já tem 4 lutas de MMA e fez 6 lutas de boxe. Ele vem há 1 ano e meio treinando Muay Thai e boxe. Então ele é um cascudo de trocação, ele é enorme, o cara é enorme, 1,88 m, 120 quilos, enorme, que cara grandão. E o que acontece? Eu lutando com ele, eu pensei assim, eu não vou lutar sem com ele, porque ele é um cara que parece uma parede. Então eu fiquei no contra-golpe. Ele entrava, eu saía, batia. E eu acabei me dando bem, e eu expliquei isso para ele. Não, você tem que tentar. O lutador tem que ser completo por isso, Marcelo. Eu sempre falo isso, cara. Se você puder escolher, tu vê esses russos aí que estão ganhando tudo hoje em dia. Por quê? Os caras são do sambo, a raiz deles. Por que eles estão ganhando tudo? Porque eles são completos, pô. Se ele achar que ele vai se dar melhor trocando, ele troca. Se ele achar que ele vai se dar melhor quedando, ele queda.
E mais ou menos o que eu faço no karatê. Se eu achar que eu vou me dar melhor atacando, eu vou ser 100 no 100 ataque. Campeonato de karatê Shotokan, 100 no 100. Agora eu vou fazer luva com cascudo. Eu vou usar, de repente, mais o Go no 100. Ah, o cara que eu estou fazendo luva é mais leve, então eu vou fazer 100 no 100, eu vou atacar. Ou o cara é mais pesado, forte, então parece uma parede. Então eu vou deixar ele vir, porque ele é mais lento, e eu vou usar o contragolpe. Então essa tua leitura está certinha. E o ideal é a gente poder usar os dois. Só que o Shinzo era só 100 no 100, o Shinzo só quer atacar. E, ó, detalhe, hein? Só um detalhe. O maior atleta de karatê que eu já vi chama-se Shinzo Machida, tá? Eu fui campeão brasileiro 9 vezes. Eu, nas duas entidades, tradicional e JKA, somada 9 vezes individual. Primeiro lugar é ele com 11. Depois venho eu com 9. Depois vem o Paulo Afonso com 4. Então, assim, tem uma... Eu e o Shinzo, mas o Shinzo mais do que eu ainda. Nós fomos o que ganhamos mais, mas o Shinzo é o maior de todos os tempos. Inclusive, eu lutei com ele 3 vezes e perdi as 3. Tá bom pra você? Ou quer mais? E qual é a tua altura e a do Shinzo? O Shinzo tem 1,77 m e eu tenho 1,88 m. A gente é da mesma idade, nasceu no mesmo ano. Ele é bem mais baixo que eu, só que vou te falar, a pancada dele dá um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Só E um deixa pouquinho. eu te perguntar uma curiosidade também, né? Quando eu fui lá em Belém, que eu fiz esse dossiê Matida, né? Aí eu tentando entender, eu fiquei tomando uma cervejinha lá com o mestre Matida, eu contando, pô, como é que o senhor fica quando os seus filhos lutam? Ele, não, tem que lutar. Eu achei isso muito curioso, né? Que eu acompanhei, o esporte que eu mais acompanhei é o jiu-jitsu, o MMA. Então, nisso na luta, no jiu-jitsu é um drama, né? O mesmo você enfrentar um colega tal. No wrestling não é, no judô não é, e no karatê não é tanto. E ali, no caso, são irmãos que cresceram juntos, né? E aí o Lyoto também me contando que, pô, ele saiu na porrada com o Shinzo, que era tecnicamente talvez superior a ele, como você mesmo colocou, o Shinzo é um monstro, é uma lenda do karatê, mais leve que o Lyoto, mas é o irmão, os dois lutando a final, foram os dois para o hospital. Como é que é essa história, Jaime? Você estava lá? Como é que foi isso? Não, esse ano, essa luta eu não vi, o Shinzo me contou até, mas eu não vi. Mas eu vou te falar, no karatê não tem isso. No karatê, pelo menos no nosso karatê, tá? Porque você tem algumas vertentes de karatê, né? Como a gente já falou do Kyokushin, tem também o karatê que é mais esportivo, que chama-se WKF, é uma entidade que até foi às Olimpíadas, e infelizmente não vai na próxima, mas está nos Jogos Pan-Americanos, é um karatê esportivo. Eu não tenho certeza como ela, mas acho que é igualzinho ao nosso, tá? Eu acho que é igualzinho. Nós do karatê, assim, a gente não se incomoda de lutar com amigo, com irmão, com quem seja. Pelo contrário, eu vou te dar um exemplo. A última luta que eu fiz agora na minha carreira, né, foi aqui na Arena Olímpica. O ginásio estava lotado, foi um sonho para mim, e eu cheguei na final. Olha só, parecia um sonho. Eu com 45 anos, lutando com a molecada de 25, 24, 23. Pô, Cheguei aqui na final. eu já ia mostrar essa aqui, ó. Não é essa? Não, essa é Não, do essa aí a gente já Sul-Americano. vai falar, mas vamos. Então, já que você contou essa aqui, vamos para lá, ó. Isso, Essa. é bacana porque faz parte dessa pergunta que você fez. Esse Aham. rapaz que está lutando comigo chama João Lima. O João, eu conheço ele desde que ele tem 11 anos de idade. Olha isso, desde O 11 Edu anos me de idade. contou essa, que história, meu irmão. Pois é, Ó. ele vinha, pedia para tirar foto comigo, eu já era campeão, ele estava começando ali, criança, ainda pedia para tirar foto comigo, a gente ia para a seleção brasileira junto, eu vi esse cara crescer. E ele é aluno do Sensei Matida, lá de Belém, mas há quase um ano ele está morando no Rio de Janeiro. E adivinha com quem que ele treina uma vez por semana? Comigo. Então, Caramba, meu irmão. quase toda segunda-feira ele vai lá e treina comigo. E eu, cara, pô, a gente troca muito, ele é um cara que sabe muito karatê, só que eu sou mais velho, mais experiente, então eu passo alguns segredos para ele. Falo, pô, cara, faz assim, se mexe assim, se mexe. Quando chegou na final, primeira coisa que eu fui fazer, cara, eu fui lá falar com ele estava lá do outro lado do ginásio e eu num lado e do outro. Porque o legal de campeonato, assim, de chave, né, diferente do MMA, é isso, você faz 4, 5, 6 lutas e o outro cara vai fazendo do outro lado também. Essa aí eu esperando para entrar para a grande final. Eu fui falar com ele, eu falei assim, João, eu falei só 2 frases, falei, João, estou muito feliz que é com você essa final, mas você sabe como eu sou, né? Aí ele já me interrompeu, ele falou, eu sei, Jaime, agora é troca de pancada. Eu falei, é isso aí, não tem amizade, isso aí eu tô agradecendo a Deus ali, Já minha vou mostrar carreira. no final. Então eu falei para ele, eu falei, meu irmão, tu sabe disso, não tem. Ele falou, não tem amizade, é isso mesmo, todo mundo sabe que eu sou assim, e no karatê a gente é mais ou menos assim. Não tem essa de amizade, ou ser irmão, ou broderagem, ou primo, não interessa. Quando você chega para lutar, a gente considera até uma falta de respeito
Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que meu irmão fosse do karatê. Meu irmão, meu ídolo, amo meu irmão de paixão. Chega numa final. Se eu lutasse mais devagar e ele me ganhasse, ele nunca ia me perdoar. Nunca. Isso a gente considera a maior falta de respeito. Como assim tu me deixou ganhar? Então a gente, pelo contrário, cara, chega na final, quanto mais amigo, eu acho que é mais forte ainda a luta. A gente luta para arrancar mesmo. E aí é que valoriza a vitória. E aí, cara, eu vou te falar, os maiores amigos que eu tenho dentro do karatê, Marcelo, se você perguntar como é que eu virei amigo, todos foi trocando pancada, todos. Depois a amizade, ela se consolida, mas a gente forjou a amizade assim. Então nenhum deles, assim, eu virei amigo, e depois, não vamos, pelo contrário. A gente era conhecido, luta, troca pancada, pô, viramos amigos, tem um com olho rosto. Um dos meus maiores amigos, Fábio Simões, uma lenda também do karatê, eu virei amigo assim. A gente fez uma final, ele me ganhou, eu terminei todo arrebentado e ele também, com o olho fechado. Aí ele foi na mesa que eu estava jantando, botou o prato assim, ele é de São Paulo, né, com sotaque forte, pá. Ô, meu irmão, olha o que você fez com o meu rosto. Aí eu olhei para ele e falei assim, e olha o que você fez com o meu. Aí ele riu, sentou, a gente virou amigo ali, eu já lutei com ele 11 vezes. E a gente, toda luta é uma troca de pancada, mas a gente é amigo. Então no karatê não tem essa. Por isso que Shinzo e Belto chegavam na final e queriam matar o outro. Não tem essa, não. E essa aqui é o momento que você agradece, né, cara? Foi aqui na Arena Olímpica. 400, olha a carreira, galera. 445 lutas oficiais. Isso né? Aí, 445. Lutou dos 18 aos 45 anos de idade, 28 anos em competições sem parar. mundiais, 2 vezes vice-mundial, bicampeão pan-americano, penta sul-americano, 9 vezes brasileiro, eleito o melhor atleta de luta de todos os tempos pela JKA Brasil 2019 e recorde de lutas pela seleção. Quantas lutas, Jaime, pela seleção? Pela seleção, eu lutei nessas 2 seleções, né? Eu fui um dos poucos atletas que fui convocado para as 2 seleções, a JKA e o tradicional. Eu tenho 115 lutas no total, cara. Olha 115 isso. lutas pela seleção, 115 lutas internacionais. É muito, cara, muito coisa. O louco disso que você falou, até complementando, você tinha me contado isso em off, né? Complementa exatamente essa grande final. Qual a diferença de idade entre vocês e quanto o final disso, cara? Que vocês terminaram os 2 no hospital. Foi engraçado. Bom, ele tem, se não me engano, o João está com 23 ou 24 anos, então tem uma diferença aí de mais de 20 anos entre nós. Mas eu vou te falar, Marcelo, eu sou um cara que eu vivo o karatê, as artes marciais, eu me espelho muito em várias pessoas, né? Eu posso até citar aqui o Rickson Gracie, acho que é um exemplo para todo mundo, exatamente um cara que vive a arte marcial. Existe uma diferença entre a pessoa que luta pelo título, que treina por um período da vida, e a pessoa que tem a luta dentro de si. E eu sou desses, graças a Deus, como Vinícius Antônio, Paulo Afonso, mestre Rickson Gracie, que eu tenho a luta dentro de mim. Então, eu não sentia diferença de idade, porque eu treino todo dia, cara, eu tô bem pra caramba, eu sou um cara que eu nunca fumei, não vou pra night, eu sou um cara todo regrado, então eu não senti. Faz um surf também, sei o Vinícius. Faço um surf também, dentro do possível, amo. E então eu sou um cara que eu sou muito regrado, então eu não sentia a diferença de idade ali. Mas o final da história é engraçado, porque logo no começo da luta eu fui dar um chute frontal, esse meu Maigueri, e pegou na perna dele. Cara, o meu dedo médio, dedo do meio do pé, ele virou assim, só a falangezinha, né, a ponta virou, e eu rasguei a ponta do dedo do pé. Eu até ia te mandar uma foto, cara, mas não mandei não, que é feio demais, é cheio de ponta. O YouTube tira o... Então me dá bem, que eu nem mandei. Horrorosa a foto. E, cara, quase decepou a ponta do meu dedo. Chegou até o osso o corte. Cortou a pele, a carne, foi até o osso e fraturou o osso. Claro que na hora eu não sabia nada disso, eu só sentia uma dor absurda. Mas eu tô acostumado, cara, a lutar com dor. Já quebrei nariz, boca, mão, pé, canela, então costela, e continuei lutando. A gente sempre acha, o lutador, ele sempre acha que consegue. Né? Não, eu acho que dá. E eu continuei lutando, pô, minha última luta, falei, só que eu olhava pro chão e tinha uma poça de sangue onde eu pisava. Falei, cara, tá sangrando muito, que olho, pegou uma artéria aí. Quando terminou a luta, ele me ganhou de 2-1. Quando terminou a luta, realmente eu não conseguia nem pisar mais. Eu fui direto para emergência, tive que tomar 6 pontos, né? Fiz um raio-x, tinha uma fratura pequena, tive que tomar 6 pontos no pé. Tá? Não perdi sangue pra caramba, mas o tatame ficou tão sujo que eles tiveram que virar ao contrário para poder fazer a final por equipe. E até a final por equipe logo depois da nossa, né? Tiveram que virar ao contrário, tá tudo manchado de sangue. E o João, aí depois... o tatame claro, né? O tatame clarinho. Pois é, o tatame claro, tava tudo sujo. E o João, ele
Daqui a pouco ele me mandou uma mensagem, aí já, todo mundo ficou preocupado, como é que tá seu pé? Eu falei, pô, tô aqui esperando, vou tomar 6 pontos. Aí eu na cadeira de roda no hospital, eu tirei uma foto minha, daqui a pouco ele me mandou uma foto na cadeira de roda também em outro hospital. Tudo. Eu falei, o que que houve? Ele, não tô conseguindo andar, todo arrebentado, minhas pernas, tudo. Aí mandou foto da tornozelo roxo, a perna roxa de chute, todo arrebentado. Aí eu fiquei rindo, falei, irmão, eu não sei se você assistiu Rock 2. Aí ele riu, falei, acho que tá igual aquele filme, que os dois depois vão pro hospital, ficou na cadeira de roda. Só faltava você estar aqui comigo. Aí a gente fazia a continuação da nossa luta aqui na cadeira de roda. Ele ficou rindo. Mas E foi tua engraçado isso, né? última luta, né? O incrível foi isso. Minha Quer dizer, isso última aí é o luta. final, você machucado, aí deve ter saído e ido pro hospital logo depois dessa Foi, emocionante foto aí, né? exatamente. Foto linda. Eu saí daí e fui direto pro hospital. E foi um final. Aí eu até brinquei também. Eu falei, nossa, eu vou sentir muita falta de muita coisa. De competir, da adrenalina, do desafio, da troca de pancada, mas ir para o hospital depois de campeonato eu não vou sentir falta não, porque nossa, toda hora, cara, vai para o hospital, a tomografia, vai para o hospital, tira a raio-x, porque nosso karatê é muito violento, tem muito soco na cara, chute na cara, pega de verdade. Então, vira e mexe, imagina você fazer 6, 7 lutas num dia, aí você vai todo arrebentado depois. Essa aqui também, a gente pulou ali essa luta, voltando um pouquinho aqui, essa também foi uma luta bem dura, né, Jaime? Foi, essa aí, cara, foi a primeira vez que um brasileiro chegava na final do Campeonato Sul-Americano, desta entidade, a JKA. Repara aí também no público atrás, foi muito legal, cara, entupido de gente. E eu cheguei na final contra um equatoriano chamado Franklin Mina, um cara cascudíssimo aí do karatê, desse karatê esportivo, da WKF. Ele é especialista nessa WKF. E ele chegou lá e me ganhou, cara, 3-2, um lutaço. Eu quase ganhei, mas não consegui. E foi legal também, todo mundo parado para ver, cara. Isso aqui E é uma foi lá? pressão que eu não sinto. Esse aí já foi o último título brasileiro por equipe no Pan-Americano, no Sul-Americano, aliás. Foi o nosso quinto título. Aí temos aí na equipe Wagner Pereira, Diego Andrade, Fábio Simões, Rafael Moreira. Nós temos um grupo. Nós 5 temos um grupo, chama Gold Team Brasil. A gente dá curso aí pelo Brasil e a gente exatamente juntou esses 5 que são os que mais têm título pela seleção, né? Eu, Diego, legal, Rafael, Fábio e Wagner. Então, a gente dá curso pelo Brasil, cara, é mal barato, os cursos sempre muito, muito procurados aí, é muito, muito legal esse grupo que se formou. Pô, e isso aqui é um momento também legal, né? Isso é antes de você fazer a luta final, né? Não, essa aí, na verdade, foi uma foto de seleção brasileira, Ah, tá. uma foto que eu considero muito, assim, tenho muito carinho por ela, porque eu não vi que estavam tirando essa foto, e foi um momento que eu estava na arquibancada ali, me preparando para mais um campeonato, assim, e com o nome do nosso país atrás, né, cara? Eu sou um cara muito, muito patriota, eu sempre fui. Eu tenho uma tatuagem aqui no braço da bandeira do Brasil, cara. Ah, que Eu legal. fiz isso aqui quando eu tinha 19 anos, antes até de seleção brasileira e tudo. Eu sou um cara muito patriota. E aí cara, cada vez que eu era convocado, cada vez que eu segurava essa bandeira, cada vez que eu vestia o agasalho escrito Brasil atrás, pô, é uma emoção indescritível, cara. Eu realmente tenho a honra de dizer que eu lutei pelo meu país. Porque eu Foi lutei pelo meu país. muitas vezes, muitas Muitas vezes. vezes eu ia lutar pelo Brasil, cara. Eu ver, chegar no pódio, estar com a bandeira do Brasil lá, para mim é uma coisa indescritível. Então, eu Muita achei essa foto responsa. é muito bonita aí. Isso aí para mim não tem preço, cara. Não tem preço. Tem preço. E explica pra gente, Jaime, assim, a gente sabe que tem várias entidades. Deixa eu me colocar aqui. Tem várias entidades hoje, né? Tem a JKA e tal. Mas explica, tem a Olímpica, a gente viu, por exemplo, o Diego San, né, tentando entrar, Sim. repórter, colega meu lá do Sport TV. A tua entidade não faz parte disso? Como é que é? Quem que representa o Brasil nas Olimpíadas? Então, essa entidade chama WKF, World Karate Federation. Ela é a que rege o karatê esportivo. Por que eu chamo de esportivo? Não é pejorativo, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. É porque é uma entidade que fez e faz de tudo para entrar nas Olimpíadas. Ela optou por esse caminho olímpico. Só que o caminho olímpico, às vezes, ele tira um pouco a marcialidade da coisa. Se a gente pegar, por exemplo, o taekwondo, você que é um cara mais antigo como eu, você lembra que o taekwondo era uma luta que era uma carnificina, era uma coisa absurda. Né? E aí, para entrar nas Olimpíadas, as regras começaram a ser modificadas, botaram proteções que de repente não existiam, botaram a luz que acende quando você encosta, para você evitar os acidentes.
A mesma coisa, o karatê da WKF, ela bota as luvas azuis e vermelhas, ela bota um sistema de multipontos para dar mais cadência para a luta ficar mais interessante para o público. Então, não é uma luta de tanta precisão, não é uma luta de 2 pontos como a nossa, é uma luta de vários pontos. E isso aí tem uma série de coisas positivas, a meu ver, porque o atleta fica mais preparado fisicamente, porque ele tem que ficar lá se movimentando, a luta não acaba. Não acaba no 2-0, a luta vai. Você tem que abrir 8 pontos de diferença, então a luta pode ser 10-5 que está no jogo. Então, eles são atletas extremamente bem preparados. Essa regra de multiponto, ela permite que tenha mais variação nos golpes. Ficam lutas bem interessantes de ver, eu gosto muito. Só que aí é diferente do meu. Não é melhor nem pior, é apenas diferente. Eu gosto muito de assistir, inclusive, adoro assistir as lutas da WKF. Eu lutei uma vez, eu fui convidado, fui, lutei, fiquei em terceiro lugar no campeonato dos jogos regionais da WKF, gostei. Eu só não enveredei também por esse caminho, porque eu não tinha, fisicamente, eu não tinha mais tempo nem energia. Eu falei, cara, eu já luto em 2 entidades, eu não tenho como acrescentar mais uma. E essa linha olímpica, eles conseguiram chegar nos Jogos Pan-Americanos e conseguiram chegar nas Olimpíadas, mas infelizmente foi apenas esporte exibição. Então entrou e já saiu. Eu torço para que consigam entrar, porque eles merecem, cara. Estão aí nessa estrada há muito tempo. Tem grandes ícones desse karatê, vou citar alguns aqui, ó. A Cissa, não sei se você lembra dela, Maria Cecília Maia, foi campeã mundial em 98. O Didi, Altamiro Cruz, pô, um dos caras mais perigosos. Infelizmente, eu só vi na internet, mas, nossa senhora, os caras mais... Esse cara ia fazer sucesso no MMA, certeza. Um monstro. Outro é o Douglas Brose, que é um dos maiores atletas aí da história do Brasil, na WKF. Então, essa linha da WKF é essa mais esportiva, né, voltada para entrar nas Olimpíadas. As duas que eu participo, uma é o karatê original japonês, como eu já te falei, do jeito que foi concebido lá atrás, a mesma regra até hoje. 2 vazarem, 1 ippon. E o karatê tradicional, que é muito parecido, também 2 vazarem, 1 ippon. Então, como é muito parecido, eu luto nessas duas. Essa é a minha, que é a linha do Lyoto Machida, do Paulo Afonso, do Vinícius Antônio, todo mundo vem dessa linhagem tradicional ou JK. E tem, só para a gente pegar aqui para a galera entender, ainda tem o Kyokushin, né? Você fez OB em São Paulo, né? Sim, aí o Kyokushin tem essas férias que a gente conhece, Francisco Filho, Andrius Nakahara, que eu tive a chance, pô, é amigo do Andrius, cara, lá nessa última luta com o Can Henderson, lá na Black Zillion, ele estava treinando lá. Aí a gente não chegou a fazer sparring, mas a gente conversava muito, eu vi ele treinando, a gente ficou parceiro, muita gente boa. O Kyokushin, a regra é como eu te falei, a regra ela molda o lutador. Então, são lutadores que têm muito menos movimentação. O negócio dele é andar para cima, chegar perto. É estourar a canela e ficar com a canela forte. Porra. Cara, o Andrews, eu lembro que no final dos treinos dele de sparring, ele pegava alguém, algum companheiro, pedia para estar a perna dele, cara. E ele não defendia, não. Não era aquela defesa do Muay Thai, não. Ele deixava pegar. Aí eu perguntei para ele, Andrews, aí ele falou, tô calejando minha musculatura aqui para tomar pancada. Então, eles são de aço. Eu fiz uma matéria na época para Tatame, lá para o Japão, do Ademir da Costa e do Francisco Filho, que foram os primeiros brasileiros, né? Eu fiz um paredão com eles, que era a principal matéria da Tatame na época, e também mandei para o Japão e tal. E eles têm o teste das 100 lutas, cara, que é uma psicopatia. Francisco Filho é um dos maiores orgulhos dele, que ele é o primeiro a terminar, não é nem o primeiro brasileiro, é o primeiro lutador a terminar o teste das 100 lutas, com recorde de nocautes e sem ir para o hospital. Olha que parada de maluco, que não dá. O cara sai, termina o teste sem lutas seguidas e vai para o hospital. Então, um troço de maluco. Eu fui no Ademir da Costa em São Paulo, na entrada da academia, tem aquele saco de areia que eles terminam o treino e ficam dando com a canela ali para encascorar a canela, né? Então, outra coisa que eu lembro do Ademir, cara, é que ele inventou um chute, né, que os japoneses passaram muito antes do Francisco Filho, do Glauber, né? O primeiro brasileiro a ser respeitado no Japão é o mestre Ademir da Costa, que muita gente hoje não conhece. Hoje ele está morando fora do Brasil, está morando no Kuwait, é no Kuwait que ele está morando, falei com ele anteontem. Cara, ele inventou ele criou lá uma técnica, né, que foi chamada de, eu nunca mais me esqueço do nome do golpe, que é Malmawashi Kubigeri, que é o golpe que é parecido com o Mawashi Kubigeri, né?
só que a perna sobe e desce, né, cara? Isso. Que o Peter Hart também usava muito. Fica para baixo, assim. Exatamente. Mas quer dizer, tem então Kyokushin, tem o teu. São mais ou menos quantas entidades hoje no karatê? Então, essa que é a grande confusão. Por isso que o karatê acabou perdendo muito espaço na mídia, porque se você tivesse só o Kyokushin e o karatê por pontos, era fácil de entender. Falar, pô, esse aqui eu entendi. Não pode dar soco na cara, eles lutam de perto, encascoram pra caramba, tal, beleza. O objetivo é nocautear, seja ficando perna, cabeça, beleza. E o outro é tirar ponto, parecido com o judô. Mas o problema é esse aqui de tirar ponto, ele fez assim, ó, subdividiu. E o que aconteceu? Entrou em cena a boa e velha vaidade humana. Nunca a gente pode subestimar a vaidade humana. Lembra do filme Advogado do Diabo? Quando o diabo fala, meu pecado preferido é a vaidade. O que aconteceu? O karatê, você hoje, cara, você pode criar uma federação. Você, Marcelo, pode criar uma federação. Marcelo Karatê Do. E aí você vira e fala que é campeão brasileiro de karatê. Você vira e pode falar assim, não, pô, o Jaime Sandel ganhou 9, eu ganhei 12. Mas ninguém vai saber que você ganhou 12 do Marcelo Karatê Do. Tá entendendo? Cara, parece... Eu até me preocupo isso com o Parece jiu-jitsu. engraçado, mas é verdade, né, Eu Jaime? falei isso com um amigo meu do jiu-jitsu. Falei, cara, pô, pelo amor de Deus, cara, o jiu-jitsu não pode fazer isso. O jiu-jitsu, se eu não me engano, já tem 3. O jiu-jitsu não pode cair nessa, porque daqui a pouco abre aí o jiu-jitsu espacial da fronteira não sei de onde. Aí o cara vai ser tricampeão mundial. Eu conheço caso, Marcelo, não é brincadeira não, cara, eu vou te falar sério. Eu conheço caso de cara do karatê que tentou lutar no meu karatê. Tipo assim, não ganhou nenhuma luta, e arrumou uma federação qualquer aí de canto de esquina e bota no Instagram lá, vice-campeão mundial. Aí eu fui me dar o trabalho de olhar a medalha, tava escrito assim, ó, Confederação Brasileira de Karatê Brasileiro. Juro por Deus, Confederação Brasileira de Karatê Brasileiro. Olha a malandragem. Aí um cara que de repente é do karatê esportivo, que chama-se Confederação Brasileira de Karatê, CBK, o cara vai ser comparado com essa maluquice. Porque fala assim, caramba, peraí, mas o cara da CBK, mas eu sou da CBK, sei lá, Confederação Brasileira de Karatê Brasileiro Espacial do Nordeste do Espaço. Então isso, cara, enfraqueceu demais o karatê, porque aí todo mundo virou campeão. Você está aqui me entrevistando, amanhã vem um cara e fala, eu também ganhei, eu fui bicampeão pan-americano, penta sul-americano, tetra mundial. Tu não vai perguntar para ele, vem cá, irmão, que federação é essa aí que tu foi campeão? É o Jaime Karatê. Jaime Karatê, né? Que parada é essa, entendeu? Isso enfraqueceu muito o karatê. Mas, basicamente, se eu for fazer um mega resumo, você tem o Kyokushin, e no karatê de pontos, você tem essas 3 entidades que são as mais antigas, que seria o karatê WKF, que é o karatê esportivo, que entrou nas Olimpíadas, que está nos Jogos Pan-Americanos, que é excelente. Você tem o karatê tradicional, que vem desde a década de 70, e você tem a JKA, que é o karatê original japonês. Aí, com certeza, vai ter alguém do karatê reclamando aqui, pô, tem a minha entidade também. Eu sei, cara, mas existem tantas, é uma salada de letras aí. Tem algumas que são respeitadas, como do Sensei Kanazawa, ele tem lá ISKF, se não me engano, International Shotokan Karate Federation, super respeitada. Você tem a JKS, é uma outra entidade super respeitada. Você tem algumas respeitadas, realmente. Mas acaba se perdendo, porque você fica perdido, e fala, pô, é muita letra. Então a mídia chega até a falar, pô, puxar o carro. A sorte que eu tenho é que no meu karatê você tem ali outros, o Shinzo, Paulo Afonso, Vinícius Antony, pô, eu treinei Vitor Você, Belfort. pô. Então dá um certo pedigree aí para a entidade. Entendeu? A outra WKF, como eu falei, você tem Altamiro Cruz, Maria Cecília, Douglas Brose, então também dá um pedigree. Na outra do Kyokushin você tem Francisco Filho, Anderson Nakahara, então... Galber Feitosa. Pô, eu conheci o Glaube, cara, pô, parceiro, gente boa demais, cara. Pensa num cara gente boa, multiplica por 10, é o Glaube, muita gente boa, um gentleman. Então, aí você como jornalista, você tem que começar a procurar, cara, o pedigree, porque senão você fica perdido. Chega o cara e fala, sou pentacampeão brasileiro, você fala, irmão, qual karatê que tu é? Não, beleza, mas de quem? É o do Altamiro Cruz, tá, que foi para as Olimpíadas, tá, legal, maneiro. Qual é o seu? É o do Vinícius Antony. Beleza. Você vai começar a ter que pegar um pedigree de algum lugar, porque fica muito difícil, cara. Esse que é o problema do karatê. Pô, muito interessante. Agora, deixa eu aproveitar teu conhecimento, teu vasto conhecimento,
para fazer umas análises do MMA atualmente, cara. Como é que você vê hoje em dia? Quem para você é o striker mais habilidoso, o cara que melhor aplica o karatê, ou melhor, vamos colocar o karatê assim, o melhor striker no âmbito geral, assim, hoje em dia no MMA? Eu vou falar a Adesanya. A Adesanya, apesar dele não ter um estilo parecido com o do karatê, estilo de lutar, mas eu acho ele é muito inteligente, muito rápido e muito calmo. E você lutar com um cara que é calmo, rápido, inteligente e que tem técnica é muito difícil. Eu acho ele o striker hoje mais perigoso. Assim, um cara muito perigoso. Outro cara que eu acho também que eu não me vejo muito ganhando. Assim, eu sempre sou assim, parece coisa maluca, eu vejo uma luta e falo, pô, será que eu ganharia desse cara? Como é que eu faria? É o Prochazka, cara. O Prochazka é um cara, ele é estranho no bom sentido. Ele luta, ele parece mais com karateca. Eu sei que ele não é, tá? Ele é do kickbox e tudo, mas ele tem um estilo mais karateca. Ele sai muito, ele baixa a guarda, ele joga um jab às vezes de baixo que surpreende. Então ele é um cara também muito perigoso. E agora eu também sou suspeito, porque eu sou muito fã do Poatan, né, cara? Sou muito fã do Poatan. Acho o Poatan o máximo, meu irmão. Acho ele, pô, eu pago para ver qualquer luta dele que o cara é, eu acho ele o máximo. Então são três caras assim que eu diria que são hoje em dia top do top, eu diria esses três caras. Pô, que show, meu irmão. Então, vou aproveitar e pedir tua análise, então, né? Grande chance da gente ter o Poatan pegando o Jiri Prochazka, o Poatan ganhou do Jan Blachowicz agora, né? Na subida, né? Para o peso meio pesado, e tudo indica que ele vai disputar o cinturão com o Jiri Prochazka, que teve um problema de ombro, mas já postou aí que está recuperado, né? Estilisticamente falando, Jaime, como é que você vê essa luta? Analisa o Poatan dentro do teu conhecimento aí, como é que você vê o Poatan? Bom, vou falar então do Poatan primeiro, como eu já falei, eu sou fã dele, achei ele um cara fora do sério, fora do comum. Eu só acho o seguinte, o Poatan, na minha visão, ele tinha que fazer um leve ajuste. Por quê? Ele é um cara que vem do kickboxing. Ele foi campeão do Glory. O cara dispensa apresentações. Só que lá a luva é maior. O que acontece? Eu que treino também com luva de boxe, o que acontece? A gente deixa entrar um pouco mais, porque a gente consegue absorver mais os golpes. Então, ele é um cara que anda muito para frente e aceita levar golpes para poder encaixar o dele, porque ele tem muita confiança no queixo duro que ele tem realmente e na mão de marreta que ele tem, mão de pedra. Só que quando você vai para o MMA, a luva é muito dura, especialmente a do UFC, porque também existem diferenças entre as luvas. Eu já avaliei várias luvas de MMA, tem umas que são mais macias. A do UFC não é. A do UFC é muito dura. Então, esse estilo dele de ir para frente, entregar um pouquinho o rosto para tomar e devolver, ele acaba sendo perigoso para ele. Então, eu acho que ele poderia trabalhar um pouquinho mais a saída, as esquivas, porque se ele acrescentar isso no jogo dele, no jogo de perna para trás também, de sair, ele ia ficar mais perigoso ainda do que ele já é. O Prochazka, ele usa exatamente isso que eu estou falando. O Prochazka é um cara que ele era brigador de rua. O Prochazka era brigador de rua. Você for ler a história dele, cara, ou seja, ele gosta de trocar pancada desde moleque. Aí tem o background de MMA, de Muay Thai dele muito forte, tudo, só que ele é um cara e ele joga para trás também. Isso transforma ele num adversário muito perigoso, porque ele não fica só no infight. Então, o Poatan provavelmente vai andar mais para frente e ele vai ficar atraindo o Poatan para a armadilha. O Poatan tem que tomar muito cuidado para não cair na armadilha, não achar que o cara está andando para trás, então eu vou ganhar a distância. E o que acontece? Na minha visão, né? Quando você anda para trás propositalmente, ou seja, você atrai, igual o Lyoto fazia, você atrai o adversário, você vem, o cara vem. Então, o cara aqui, ó, ele começa a estar em desvantagem, porque você vem, ele vem. Você vem, ele vem. Uma hora você vem, quando ele vem, você ataca. Você consegue usar essa aproximação do cara contra ele. É um momento de... O cara tá, a gente no cara chama de Kyo. O cara tá desligado, ele está se aproximando e apanha. Então, o Poatan tem que tomar cuidado com isso. O que eu acho que deveria fazer, na minha opinião? Ele usar um pouco para trás, e quando ele se aproximar do Prochazka, ele se aproximar de uma vez. Tudo em curta distância. Porque eu acho que nessa distância mais curta, eu sou bem mais Poatan.
Agora, vou aproveitar a tua análise também, né? A gente vai ter um Brasil versus Rússia que a gente vai ter aí 3 lutas e tal, mas basicamente eu queria que você falasse Borrachinha e o Chimaev, né? E a gente também tem o Charles com o Makhachev e tal. Como é que você vê o melhor caminho aí para vencer esse jogo desses russos, né? Que os caras derrubam, fazem aquele ground and pound, eles não fazem transições no chão, eles apenas usam a posição ali de cima, ao contrário do jiu-jitsu K, né? Eles botam para baixo, controlam o quadril e batem para pontuar, né? Você acha que a luta em pé pode ser um caminho para neutralizar isso? Qual conselho que você daria aí para o Borrachinha e para o Charles Oliveira, por exemplo, para tentarem não ser derrubados, né? Usarem a luta em pé para evitar o grappling deles? São 2 lutas muito difíceis, cara. Borrachinha com o Chimaev, eu acho até pior. É uma luta muito complicada. Vai pegar um cara invicto, né? O Chimaev não perdeu entrar invicto. E isso faz com que a confiança esteja nas alturas. Existe um pouco esse flow que o lutador entra quando ele está ganhando tudo que ele faz dá certo. O Anderson Silva teve isso, né? Naquela época do Anderson Silva, ele fazia o que ele queria, ele brincava, ele fazia 5 rolos, fazia assim, porque ele estava no flow, ele estava muito confiante. Depois que ele perdeu essa confiança, ele começou a perder as lutas dele. Ficou mais complicado. No caso do Shimaev é a mesma coisa, ele está numa posição muito confortável. E esse background desses russos, cara, o que acontece? Por que os russos são tão bons? Eu estava analisando isso outro dia. É que eles têm, lá dentro da Rússia, cara, uma disputa muito feroz. Então, quando o cara chega até o UFC, é porque o cara já tratorizou todo mundo na Rússia. Ele tem centenas de lutas amadoras desse estilo, de derrubar, botar para baixo. Então, eles só chegam os melhores lá. Então, os caras são especialistas nessa coisa de derrubar, ground and pound. É bom de trocação também. Só que o Borrachinha, eu acho ele mais perigoso em pé. Eu acho o Borrachinha mais perigoso em pé. O Borrachinha é um cara que tem as mãos muito poderosas para nocautear. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que bloquear as quedas, é óbvio, não ser quedado, e tentar manter a luta nessa... Porque o Chimaev vai trocar com ele também. Vai trocar com ele. E ele tem que tentar ser preciso. Ele não pode perder as oportunidades, cara. Eu costumo dizer que a oportunidade é um bicho de cabeça grande e rabo pequeno. Você vê ele vindo. Depois que passa, você não pega mais. Ele não pode perder a oportunidade. Nos momentos que o Chimaev der para ele essa troca de golpes na média distância, que vai acontecer, aí o Borrachinha tem que aproveitar. Ele não vai ter muitas chances, mas ele tem que aproveitar. Então ele tem que estar preciso para acertar. E se ele acertar, o Chimaev vai sentir. Mas é uma luta bem difícil, cara. É uma luta bem difícil com o Borrachinha. Cara, o Charles, ele tem uma característica, né? Que a galera sempre fala, não tem como mudar o Charles, né? Como é que ele atua? E às vezes as pessoas criticam, e aí ele vai, pega o Beneil Dariush, que está atropelando todo mundo, 8 vitórias consecutivas, ele faz o Charles de Oliveira, vai lá e faz parecer fácil, né? Ele entra no infight, ele usa o Muay Thai dele para pressionar, coloca mãos duras, chutes embaixo, ele afoga os oponentes, né? Mas normalmente, isso é uma coisa que o karatê de vocês é um diferencial, né? O karatê de vocês trabalha o que exatamente o cara não ser golpeado, né? E o Charles, ele normalmente, como ele trabalha no caos, ele vai para dentro, coloca mãos duras, mas acaba sendo nocauteado. Às vezes leva um knockdown, mas consegue se recuperar. Com o Dariush, ele não precisou fazer isso, mas a gente viu com o Chandler, a gente viu com o Gate, quer dizer, várias outras lutas ele tomou um knockdown, né? Você acha que nessa segunda luta com o Makhachev, na primeira com o Makhachev, ele toma um knockdown, o Makhachev tem um chão diferenciado, dá um knockdown, chega do lado, pega o Katagatame. Você acha que seria melhor para ele mudar um pouco a característica no sentido, nessa segunda luta, de não encurralar tanto, usar mais a distância? Como é que você vê, Jamil? Cara, eu vou te ser sincero que eu acho que não, sabe por quê? Essa é uma característica do Charles. É diferente do Poatan, que seria assim, um ajuste fino. O Charles Bronx, ele gosta de pressionar. E ele é um cara que tem 44 lutas, né? Um cara que tem um cartel impressionante. E a gente não pode esquecer que ele vinha de 11 vitórias, né? Ele vinha de 11 vitórias seguidas. Perdeu uma luta, já ganhou outra, quer dizer, é um estilo que ele está se sentindo confortável. E aí, às vezes, você mexer nisso, você mexe muito com a cabeça do lutador. Fala, não, vou mudar tudo, hein? Agora, não, cara,
deixa ele fazer isso, que é o que ele gosta de fazer, ele sabe fazer bem. E tem grandes chances de dar certo, isso aí. Só que ele está lutando com um canhoto, né? Aí isso aí complica. Eu acho que ele deve estar fazendo muitos sparrings com canhoto. Se eu fosse treinador dele, eu nem botaria ele fazer sparring com destro, só com canhoto, e sempre instruindo ele para tentar buscar o pé do lado de fora. Então ele vai buscar sempre a melhor posição. Vai ficar essa troca de coisas aí, um tentando botar o pé por fora, às vezes até pisar em cima do pé, mas ele tem que tentar evitar que o adversário coloque o pé por fora dele para jogar o soco. Isso é que ele não pode. Então ele tem que pegar um sparring que faça só isso com ele. Bota o pé por fora aqui. E aí ele bloqueia. Se ele não conseguir sair, ele bloqueia. Ele não tenta trocar nesse momento. Nesse momento que o cara ganhou essa pisada, botou o pé fora, você ou sai fora ou bloqueia. Porque se você tentar golpear, você vai tomar. Porque o cara bota. Imagina que eu estou lutando contigo. Aí eu boto o pé fora, então eu tiro o meu corpo todo do teu ataque, ó. E aí eu deixo a minha mão. E os teus golpes vão passar. Então ele tem que trabalhar muito isso, mas o estilo dele eu não mudaria, não, cara. Eu acho que ele é um cara. Ele gosta de lutar assim, afogando. E com certeza pro Makhachev não é bom lutar assim. Ele não vai gostar de ser pressionado. Então o Charles tem que fazer isso, cara. É só tomar cuidado com esse ajustezinho do pé, pensar isso. Às vezes o cara vai ganhar essa pisada. Às vezes o cara vai pisar fora. E nesse momento, tudo bem, você não precisa bater. Charles, você vai lutar dentro, mas você não precisa bater toda hora. Às vezes lutar dentro é bloquear. É bloquear, e aí, de repente, sair, depois você volta a pressionar de novo. E eu acho que ele... Engraçado, cara, eu tenho bastante fé que, apesar do Makhachev, se não me engano, está invicto há 8 anos, né? É um cara perigoso, mas eu sou mais Charles nessa luta aí, cara. Eu sou mais Charles nessa luta aí. Acho que o Charles é um cara extremamente perigoso, tem um boxe maravilhoso, tem mãos duríssimas, e não é à toa, se não me engano, o Charles é o que mais finalizou na história do UFC, né? Entre nocautes e finalizações. Então, assim, o cara, o estilo dele é esse. Ele vai para cima. E um cara que vem de 11 lutas, perde uma e ganha mais um, quer dizer, em 13 lutas ele ganhou 12, tá bom, mantém. Só ajusta contra esse adversário específico. Precisa mudar o jogo. Mas ajuda, não deixa o cara pisar fora. Não deixa o cara pisar fora. Isso aí, eu acho que se ele conseguir fazer, ele vai ganhar. Grande toque, Jaime. Agora, para a gente terminando também, né, cara? Eu sei que você está trabalhando com o Bruno Souza, né? Aluno do Lioto, aí tá lutando, arrebentando aí no Karatê Combat, né? O Bruno é muito parecido com o caso do João Lima, que eu fiz da final, que eu falei. O Bruno, desde criança, cara, que a gente se conhece, ele pedia para tirar foto comigo pequenininho. E aí, cara, a gente criou uma simbiose. Então, toda vez que ele ia lutar, apesar dele ser aluno do Shinzo Matida, quando ele ia lutar no Karatê, ele me chamava. Era engraçadão. Ele ia lá onde eu estava na arquibancada e falava, Jaime, fica comigo aqui no meu... A gente não chama corner, né? Mas fica comigo aqui na beira do dojo aqui que eu vou lutar. E eu ficava com ele. Ele sempre gostou de eu ficar ali com ele. Inclusive, na despedida dele do Karatê, eu estava do lado dele, ele falando, faz isso, faz aquilo, sai daí, sai... E a gente teve essa simbiose. Só que ele foi para Los Angeles, está lá treinando. O sonho dele é ser campeão do UFC, ser campeão de MMA, e ele foi perseguir esse sonho dele. Está lutando MMA desde então. Aí ele foi para o Karate Combat, fez 2 lutas, e até me convidou para ser comentarista. Eu comentei no canal Super Lutas com o Miguel Ângelo. A gente fez a transmissão ao vivo do Karate Combat, e aí, cara, ele ganhou uma luta que eu fiz, e a outra luta ele perdeu. E eu mandei uma mensagem para ele. Falei, Bruno, eu evito um pouco, entendeu? Eu não sou muito de atropelar os outros, pegar e mandar mensagem. Só que, pô, a gente tem tanta intimidade. Eu falei, Bruno, cara, tem umas coisas que você precisa consertar, cara. Pô, você não consegue vir aqui pro Brasil ficar comigo umas 2 semanas, não? Ele falou que não consegue. Ele não consegue vir pro Brasil nesse momento agora. Mas ele falou, cara, me ajuda. Você pode me ajudar? Eu falei, pô, meu irmão, lógico. Você quer que eu faça aqui à distância, cara? Eu faço. Só que eu ainda falei para ele, eu acho que você não precisa de ajuda nenhuma, você está aí com os melhores, pô, você está com o Shinzo, ele está com o Lioto agora, inclusive, lá em Los Angeles, só que ele falou, não, já, apesar disso, eu gostaria que você também ajudasse, porque você tem uma visão muito fina, e realmente eu gosto muito desse trabalho, como eu te falei, Marcelo, de analisar o adversário e fazer um trabalho, eu acredito que cada luta tem que ser feito um trabalho diferente, não é mudar a característica, por exemplo, Charles do Bronx, não é mudar, mas se eu fosse fazer o camping do Charles do Bronx, eu ia fazer um trabalho específico contra esse malandro. Cara, ele é canhoto, vai pisar por fora, vamos lá, faz isso aqui. Então, eu estou fazendo isso com o Bruno. Eu aqui de longe analisei o adversário dele, que já lutou, inclusive, no UFC. O adversário dele é bem perigoso, o adversário dele, bem perigoso.
Eu analisei, peguei um pedaço de papel e fui anotando todos os golpes que o cara fez, como ele fez, se ele pisa para dentro, se ele pisa para fora, se a cabeça vem para cá, se vem para lá, para pegar todos os vícios do cara. E aí eu comecei a mastigar isso pro Bruno. Falei, Bruno, toda vez que o cara, sei lá, toda vez que o cara faz assim, ele vai fazer assado. Toda vez que o cara pisa aqui, ele vai fazer isso. E aí a gente está junto, montando aí uma estratégia, né? E ele tem me mandado os vídeos do sparring dele, Bruno, que eu também gosto de analisar isso. Eu falo, Bruno, tá bom, mas ó, você tem que, de repente, fazer mais assim, entrar mais o quadril, não sei o quê. E é até bacana que nos vídeos que ele me mandou, o Lyoto tá do lado dele. E muita coisa que eu anoto, é mó barato isso. Eu tô vendo o sparring dele, eu anoto assim, tem que atacar 2 vezes, tá atacando uma só. Aí dá 30 segundos, o Lyoto fala, bora, ataca 2 vezes, não é uma só não. Aí eu começo a rir, falo, engraçado. Aí ele tá falando a mesma coisa que eu. Então, assim, é um cara que eu acho que é um cara que também vai despontar no MMA. O Bruno vai despontar, ele é muito jovem ainda, já tem bastante experiência, e ele vai despontar no MMA. Eu tenho total fé que ele vai ganhar essa luta, e por ser um cara duríssimo, ex do UFC, essa luta vai catapultar ele, cara. Pô, muito legal, Jaime. E, cara, dá o teu contato do Instagram. Tenho certeza que, pô, a galera do MMA que ouvir essa live aqui, que porventura não tem te conhecido ainda, muita gente vai se interessar aí, cara, em tentar treinar com você e conhecer um pouco mais do karatê. Então, como é que te contacta aí? Instagram é a melhor maneira, né, cara, hoje em dia. Instagram é Jaime, com Y, ponto Sandal, com 2 L's no final. Isso serve para tudo. YouTube, se você botar Jaime Sandal, tem o meu canal do YouTube. Instagram, Pô, legal. Jaime Sandal, tem a minha página no Instagram. E Meu no teu e-mail canal do YouTube você está trazendo técnicas, como é que... tem, o meu canal do YouTube é um canal já bem sedimentado aí no meio do karatê, tem bastante visualização. E o que eu faço? Eu sou um cara que eu gosto de divulgar o karatê. Até hoje, por exemplo, até me pedem, cara, mas eu nunca dei um curso pago online, nada disso. Eu gosto de divulgar a técnica do karatê, porque eu acho que tem muita coisa ruim na internet. Então, se as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento não falarem, vai ficar a impressão que só tem aquilo ali. E aí, hoje em dia, até tem bastante gente boa falando também. Né? Em especial, é Vinícius Antony, Paulo Afonso, tem muita gente boa falando coisa boa. Mas aí eu sou um cara que eu gosto de divulgar. Então, quem for lá no meu canal do YouTube, Jaime com Y Sandal, com 2 L's, tem um monte de vídeo de distância, tempo, DI, defesa, bloqueio, esquiva. Quem quiser saber um pouco mais sobre o karatê, também tem muito clipe de luta minha lá, muito. Então, se a pessoa tiver curiosidade, pô, eu queria ver esse cara lutando aí. O cara fala pra caramba, deixa eu ver. Tem lá, pô, um monte de luta minha. Tem luta minha nocauteando, eu boto minhas derrotas também, tá? Tem luta minha sendo nocauteada, tem de tudo lá. E no Instagram eu boto pílulas, né? Eu vou botando também vídeos com algumas técnicas, alguns pensamentos meus em relação à luta. Eu sou um cara de muito mente aberta. Eu acho que o karatê não pode ser engessado. Para aprender um karatê puxando a mão na cintura, aqui, pá! Tudo bem, mas eu treino assim hoje. Eu ensino para meus alunos assim, pô. As coisas vão evoluindo. Então, quem quiser saber mais é sempre Jaime com Y, Sandal com 2 L's. Vai achar tudo. Ó. Pô, meu irmão, prazer enorme aí. Sem dúvida está entre as nossas grandes resenhas PVTs aqui. Você deu uma aula, além da tua história ser maravilhosa, você trouxe muitas histórias legais de bastidor aí do Vitor, né? Toda essa galera que você treinou. Pô, prazerzaço de finalmente poder ter você aqui no canal, meu irmão. E parabéns pela carreira. Esses números aí são impressionantes. Pô, muito obrigado, mais uma vez, obrigado. Pô, você que é uma lenda aí, cara. Se não fossem pessoas como você, cara, que desde o comecinho acreditaram lá no jiu-jitsu, e aí fizeram a tatame, começaram. Se não fossem pessoas como você, cara, não ia ter visibilidade nenhuma a luta, porque é muito fácil hoje chegar para cobrir as grandes estrelas, mas você foi um cara que fez essas grandes estrelas virarem estrelas aí. Então, pô, você me chamar aqui, meu irmão, é uma honra, tá? Muito obrigado, e sempre que precisar, é só me chamar. Com certeza vamos te chamar muitas vezes aqui para fazer um depois do gongo, para a gente analisar as lutas. A galera com certeza vai se amarrar aí nessa tua live. Obrigado mesmo, Jaime. Abraço Valeu. grande, irmão. Valeu.